Hoje o manhwa patrocinado pelo gigante censurado. Bora ver aqui este manhwa do tio. O tio é muito bacana, bora ver aqui o vídeo dele. O mundo foi envolto pelo mal, e o deus demônio reencarnado destruiu quase toda a humanidade. O último humano matou todos os dragões e seres míticos, e na última batalha, finalmente, o último humano enfrenta o próprio deus demônio. E eles estão lutando no alto da montanha de vida, que é praticamente parte do meio. Irmão, esse cortezinho que tu usava, tio, é muito ruim. É que corta tudo no final. É o rei... Olha aqui, mal deu pra perceber que era rei demônio, porque só ficou o rei. Finalmente, o último humano enfrenta o próprio deus demônio. E eles estão lutando no alto demônio da montanha de vida, que é praticamente partida ao meio, com o impacto da Divina. luta entre os dois. E o deus demônio tá falando: quê? Você é o último humano? Tão fraco. E a espada do deus demônio está coberta pelo ketchup que saiu das feridas que ele causou no último humano. E assim, o deus demônio lança o seu último ataque em cima do último humano e fala que com esse ataque a vitória é minha. E parece que a vitória é dele mesmo, né? Porque o cara foi atravessado por uma espada gigantesca. E a espada do Prota, que era uma espada lendária, também foi quebrada com aquele golpe. E o último humano começa a soltar muito ketchup de sua boca, pois aquele golpe foi realmente decisivo. Eu não sei como é que ele tá respirando, pois o corpo dele foi atravessado por uma espada mítica e era bem larga por sinal. E assim ele tem certeza que o mundo chegou ao fim. Esse cara tem 3 pulmão, não duvido. Passou um ano desde que a humanidade perdeu a guerra contra os monstros. A grande maioria dos humanos... Esse bicho aí eu já vi na Natsu. Esse bichão aqui eu já vi na Natsu, lá na invasão da floresta do King. Foi completamente massacrada. E os poucos que sobreviveram tiveram suas capacidades mentais destruídas. E assim, eles foram usados para dar luz a novos monstros. E o Prota fala que após isso, ele tem sobrevivido sozinho já faz um ano, pois ele ainda se considera resistência e continua sua batalha solitária. Mas isso foi só até agora, quando ele enfrentou frente a frente o deus demônio. E o nosso Prota foi totalmente derrotado pelo aquele deus maligno. E aquele deus, com muita imponência, chega com um olhar de superioridade perto do nosso Prota. E o Prota fica pensando que esse é o deus demônio Tártaro, o monarca de todos os demônios. E o Lorde Tártaro chega bem sorridente perto do nosso Prota e fala: você parece estar sofrendo, me deixe te ajudar com isso. E assim, ele usa uma magia no Prota, e o deus demônio fala com ele: aí, desacelerei o tempo pra você. E com isso, nós podemos começar nossa conversa por mais algum tempo, pois sem essa magia, você não vai... Esse aqui é torturá-lo. Esse sofrimento tá já passar, vai passar por mais tempo, vai passar pela eternidade aí sofrendo. Pensei que era isso. Lá em 10 segundos. E Tártaro fala com ele: humano, quer dizer, eu me lembro do seu nome, Hajime, né? E muitos te chamam pelo seu apelido, Hajime Kashimo? Zephyr, mas você lutou bravamente durante um ano. Se bem que ela tem cabelo branco mesmo, rapaz. Hajime Kashimo foi pra aqui. Pra quem não sabe, Hajime Kashimo é um personagem de Jujutsu Kaisen, tá? É isso. Do seu nome, Hajime, né? E muitos te chamam pelo seu apelido, Zephyr, mas você lutou bravamente durante um ano sozinho. Então, vou te dar essa honra de chamá-lo pelo verdadeiro nome. Poderes elétricos? Igual o Hajime? É só porque você é o primeiro ser humano a conseguir me incomodar tanto durante todo esse tempo. A sua tenacidade é muito incrível e por isso te saúdo. Muitas pessoas acreditam que lutar uma batalha perdida é algo totalmente estúpido, mas você mostrou o contrário. Pois aqueles que desistem de lutar, ao ficar assustados com o poder do seu oponente, não são sábios. Eles são um bando de fraco. E eu odeio gente fraca. E Deus demônio, que não tira o sorrisinho da cara, fala que quando ele vê gente fraca, principalmente sem perseverança, ele se irrita muito e muito além do limite. Mas é claro que você deve entender isso, já que você, Raji, chegou ao topo do mundo humano, como o humano mais forte. Então, é por isso que eu vou te fazer uma oferta. Trabalha pra mim. Nós iremos, além desse mundo pequeno, para outros mundos. E até podemos ir para o lado dos deuses. E após isso, conquistaremos todos os outros mundos. E com os meus poderes e os seus, nós podemos fazer tudo. Muito interessante. E assim, o deus demônio Tártaro estende sua mão para o Prota, que está vencido. Será que o acordo é eles e a partir de agora vão destruir tudo? Seria legal. Mas acho que não. Vai voltar no tempo, será? Faz sentido. No seu tórax, muito próximo da sua morte. E Hajime finalmente levanta a cabeça e olha pra frente, todo lenhado, e fala: isso é verdade? Você está mesmo me aceitando? E o deus demônio Tártaro fala: claro que eu tô te aceitando. Só pegar minha mão, que você será meu servo. E assim, Hajime, que tá com o ketchup saindo por todos os cantos do seu corpo, fala com o deus Tártaro que isso não é uma má oferta. Mas por dentro ele tá pensando: que oferta sem sentido? Doideira é essa? E o Prota sabe, com a luta que ele travou contra o deus Tártaro, o corpo dele foi ferido, muito além do que ele pode imaginar. E ele tem certeza de uma coisa: o corpo dele jamais poderá se recuperar para sua forma original. E Hajime fica pensando: o que esse deus tá querendo fazer? Será que ele tá querendo me dar uma chance? Ou é simplesmente outra forma de ele me ver implorar pela minha vida? E Hajime fica pensando nos seus amigos, pois se eles estivessem aqui e me vissem implorar pela minha vida, ao Deus que tirou a vida de todos eles e matou também as pessoas que eu amo, e assim, Hajime percebe que aquele Deus não quer só destruir o seu corpo, também quer destruir a sua vontade de lutar, a sua honra e o seu orgulho. Mas fazer o quê, né? Bora aceitar a proposta dele. E assim, Hajime estende sua mão para o Deus demônio Tártaro, para assim ser o seu pacto e ser seu servo para sempre. E o Deus demônio, muito estiloso, fica ali, todo sorridente, com aquela cara de mal, pensando na maldade da maldade. Lembra um pouco o Garou antes de ser cósmico, aquela versão Garou absoluta. O Prota, quase sem força com a sua vida esvaindo, mesmo trêmulo, estende sua mão na direção daquele deus, que é totalmente do mal. E assim, Hajime se lembra da sua amada quando ela disse que a personalidade dele é horrível. E ela, muito enjoada, sempre falava isso e mandava parar de xingar, pois isso é muito feio. E Hajime começa a sorrir pensando em sua amada. Ele fica pensando que nunca deu ouvidos ao que ela falava e sorri ainda mais, pois a sua amada, a seu pedido, colocou um feitiço muito interessante nele. E assim, ele segura a mão do deus Tártaro e começa a apertar com força, sem soltá-lo. E o deus Tártaro fica sem saber por que aquele cara moribundo está fazendo aquilo e sorrindo pra ele daquele jeito. E com o resto de suas forças, ele segura a mão do deus Tártaro e fala com aquele deus: aí,
Aí, então se eu fizer aquilo com a minha mão, meu corpo explodirá, com poderes que vão muito além do nosso reino. Então Deus demônio tá. Essa é minha resposta. Vá assistir Fufu Dedê, seu filho da fruta. E assim, ele mostra o dedo do meio para aquele dedo e fala, ritual do sacrifício. E todo o corpo mas de eu dei uma Hajime, censura maneiríssima aqui. Foi a própria luz do sol que censurou o dedo. Absurdo. seu filho da fruta. E assim, ele mostra o dedo do meio para aquele deus e fala, ritual do sacrifício. E todo o corpo de Hajime começa a brilhar. E o deus Tártaro percebe que tem alguma coisa errada. E assim, o corpo de Hajime brilha ainda mais. Estranho. A mulher dele fez uma magia de sacrifício nele. Rapaz, essa mulher não é boa não. Quer ver o cara morto? Com uma luz tão intensa, parecendo uma supernova. Ritual do sacrifício. E acontece uma explosão que é muito mais poderosa que bombas atômicas. É uma explosão estelar. Porém, no meio de todo aquele calor e aquelas chamas, ainda podemos ver a silhueta do deus Tártaro. Ele tá lá, com seus olhos regalados, pensando que explosão foi essa, pois foi muito forte. E assim, ele olha pra sua mão. E dá até borrado pra gente ver, mas agora ele virou Kotoku. A mão dele cai do lugar. E ele tá ali, um deus, Kotoku, totalmente incrédulo pelo que aconteceu. E aquele deus fica ali pensando, muito interessante. Minha mão? Que é isso? O que aconteceu com a minha mão? E passa 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, e ele fica olhando pra mão dele, pensando o que aconteceu com a mão dele. Mas ele sabe Será que ela consegue regenerar? Ele viu que ele perdeu a mão dele. E assim, um sentimento que nunca tinha acontecido com ele começa a fluir naquele dia. E ele começa a ficar entalado de raiva, pois ele sentiu dor. E pior, ele perdeu um de seus membros. E assim, ele se acende em fúria. E dá um grito tão alto que dá pra ser ouvido em todo mundo. Porém, não há ninguém vivo pra ouvir aquele grito. Ele tá cheio de raiva, muito nervoso. Começa a trancar os dentes, fala, vou matar esse filho da fruta. Só que ele já matou o filho da fruta. O cara já tá morto, mas arrancou o braço dele. E ele tá pro puto. E o deus Tártaro, olhando pra frente, só vê um tição de carvão do que sobrou do corpo de Hajime. E ele começa a gritar com muito ódio. Ah, seu desgraçado. Ah, seu desgraçado, Hajime desgraçado. Como é que você ousa me desmoralizar desse jeito? Eu fui totalmente desmoralizado. Seu humano desgraçado do Harari. Viu, e o deus demônio Tártaro, muito putinho, dá um soco nos restos mortais do brabo Hajime, como um ato de piti. E deu com a mão boa. Porque a outra mão foi arrancada. A mão do carinho foi tirada dele. E com aquele golpe, o corpo de Hajime, que já tinha virado carvão, se estilhaça todo no chão. E assim, é o fim da humanidade. Acho que nem o próprio demônio devia se passar por esse sofrimento. Coitado, por ter mão. Assim complica. Os últimos humanos, mais brabo de todos, foi finalmente derrotado pelo aquele deus demônio. E com isso, finalmente a batalha de Hajime chega ao fim. Sim, ele não conseguiu se vingar da morte das pessoas que ele amava. E também não conseguiu salvar a humanidade, como eles desejavam. Está caído ali no chão, um tição da mão do Prota. E assim, Hajime sabe que tudo, simplesmente tudo acabou. E foi tudo em vão. Pelo menos ganhasse, não ia conseguir salvar a humanidade. Era só uma pessoa, vai morrer, depois já acabou. Era pra ter sido, né? Mas o Prota abre os olhos e fala, hã? Como assim? Minha mão tá boa? Entendi nada. O que tá acontecendo? E o brabo tá ali, deitado no chão, olhando pro seu corpo e fala, como assim? Eu tava morto. Eu morri. Não tô morto. Então, entendi nada. Era batata. Eu morri ou não morri? Não entendi. Fui atravessado, explodi, deu o ritual do sacrifício. Eu morri, ué. Não tem como tá aqui. Hajime vai, se senta, põe a mão nas suas feridas. Não tem mais nenhuma ferida no seu corpo. Totalmente recuperado. Coisa estranha. Tem algo muito estranho acontecendo. Todas as minhas feridas foram curadas. E elas eram impossíveis de ser curadas. Até minha armadura, ela foi reconstruída. Que coisa estranha. E assim, ele olha pra frente e fala, o que é isso? Como é isso? Onde é que eu tô? E Hajime está num grande salão, cheio de luzes resplandecentes. E gigantescas estátuas estão naquele grande salão. E ele começa a analisar, estátua por estátua, uma flor na mão. E... Será que é o... Oferecia Sol, aquela coisita lá, o... Eu esqueci o nome, o arquiteto, mas não parece não. Uma lâmpada na outra, e ele percebe que aquelas são estátuas dos deuses. E parece assim ele fica pensando, ué, será que eu tô num templo? Existia algum templo assim? Eu nunca vi um templo desse jeito. E aí, ele olha pro lado, olha pro outro, e após analisar todas as estátuas, ele chega a uma conclusão. É claro que ele tá no pós-vida. Aqui deve ser o submundo. E uma pessoa fala com ele, claro que não. Esse aqui não é o submundo. Não é o inferno. Na verdade, aqui é o andar mais baixo do panteão, onde todos os deuses residem. Após isso, ele olha para o local da onde está vindo aquela voz e vê uma luz azul muito intensa. Daquela luz sai uma anja muito bonita. E ela sabe fazer uma entrada, pois está cheia de brilho e muito pomposa e imponente. E aquela realmente bonitona. Tem uma orelha estranha pra caramba, orelha de asa. O nome dela vai ser Orelha de Asa. A anja Orelha de Asa chega bem graciosa, voando perto do Prota. E ele já entra em posição de combate, pois nunca viu um anjo de Orelha de Asa antes. E assim, ele põe a sua mão nas suas costas para tentar sacar sua espada. E toma um susto, pois a sua espada não está ali. E assim, ele regala os olhos, pois não consegue invocar sua espada. E ele tá ali, tentando várias vezes invocar sua espada, porém ela não aparece. E a anja Orelha de Asa fala com ele, mas gente, não tem nada aqui pra você ficar surpreso. Não precisa ficar com medo. Eu sou a representante que espalha a palavra dos deuses. Eu sou a anja de nível alto. Mercedes. Mas nós chamaremos ela de Zoreia de Asa. E a anja fala com o Prota. Aí, você sabe, né? Você já morreu, né? Normalmente, você seria enviado diretamente para o submundo. Entretanto, graças ao forte pedido dos 3 grandes deuses, decidimos te enviar para o passado. E o Prota, muito estiloso, fica todo confuso, pois não tá entendendo. Os próprios deuses? E aí, o brabo do Hajime, olha dentro da cara do Zoreia de Asa e fala com ela assim, aí, e qual o significado disso tudo? E ela, toda delicada, diz pra ele que vai enviá-lo de volta ao passado, com as memórias dele intactas. Isso tudo é pra ele ter uma chance de mudar o futuro. E ela diz, ainda tem mais. Ó, além de suas memórias, você irá manter suas capacidades físicas, o seu poder mágico e todas as habilidades que você já obteve até agora. Mas assim não vai ter graça.
É mentira! Ele tá lá parado, escutando toda aquela lorota, e a Orelha de Asa fala pra ele: como você é o humano mais forte e chegou no topo de tudo, certamente você voltará pra cá bem rapidinho. E o brabo, muito reticente, parece que não tá acreditando no que Orelha de Asa está falando. E Hajime é muito esperto, e ele fica se perguntando se ele está sonhando, pois ele nunca ouviu falar que Tártaro tem uma habilidade de alucinação. E Hajime tem certeza que morreu, porém, ele acha que caiu numa ilusão. E pior, foi Tártaro quem fez essa ilusão. Após isso, ele baixa a cabeça e começa a falar: ô linda anja, por que vocês estão me dando uma segunda chance? E ela, percebendo que ele tá bem desconfiado, fala pra ele: aí, parece que você não tá acreditando na gente. Eu realmente entendo o que tá acontecendo. Sim. Se quiser, eu posso te ajudar a entender tudo. E Hajime, levantando suas mãos, fala que ela não precisa mostrar, que ele acredita nela. Ou mais ou menos, né? E ele fala que ele não é bobo. E assim, ao encarar as orelhas de Asa, ele pergunta direto pra ela: o que eu devo fazer? Porque eu não sou bobo. Como você tá me dando uma chance assim de graça? Eu sei que nada é de graça. E com certeza, você está querendo algo em troca por essa chance que você está me dando. Eu sei o que aconteceu. Quando as pessoas começaram a rezar e implorar pelos deuses, eles fecharam todas as comunicações e não responderam a um pedido sequer. E não Desgraçados! receberam nem nossas preces, muito menos nosso sacrifício. E o pior de tudo, os deuses removeram as habilidades do clero que pegavam poderes deles emprestados. E fazendo isso, eles acabaram com toda a habilidade de cura. E isso resultou na rápida perdição do exército humano, pois não havia um curandeiro. E Hajime fica pensando que assim que os deuses viram que não haviam nada a ganhar naquele mundo, eles praticamente descartaram aquele mundo, tirando todo o seu poder daquele mundo e deixando-o a mercê do deus demônio Tá. Então ele sabe que não tem como esses seres que se chamam deuses, que são tão calculistas, estarem dando outra chance a ele, assim de graça. E assim ele fica pensando, o que os deuses estão querendo dele? E Mercedes, orelhas de Asa, fala que entende a resposta dele. Vai certificar de compartilhar com ele o que os deuses estão pensando agora. E assim, ela fecha os olhos e se comunica com os deuses. Logo em seguida, ela abre seus olhos e ele, usando o corpo dela, responde para o Prota: nos mostre um pouco mais de entretenimento. O Prota fica cheio de raiva, pois ele entendia muito bem o que os deuses querem. Oh, tu é uma Netflix, tá boa, irmão. Traz mais um episódio de Round 6 aí pra nós. E aí, basicamente, muito ódio, responde pra ele: o quê? O que vocês querem de mim? Zoreia de Asa fala que os deuses estavam de olho nele há muito tempo, porém, eles ficaram muito tristes com o resultado. Ela diz que ele é um humano muito raro, pois além de ser muito tenaz, ele lutou bravamente até o fim, e isso mesmo diante do fim do mundo. E a anja continua. Ela fala que os deuses estavam observando ele já faz muito tempo, e que nos últimos 5 anos, enquanto ele enfrentava os grandes exércitos da raça demoníaca, aquilo sim. E ajudar não ajuda, né? Vale a pena se ver. E o Prota tá muito puto, pois os deuses o estão tratando como marionete. E a anja tá bem tranquila e fala que vários deuses ficaram muito arrependidos de ver o mundo dele acabando em tão pouco tempo. E ela pergunta para o Prota: você se lembra como seu mundo acabou tão rápido assim? E a anja fala para o Prota que a sorte sempre esteve ajudando enquanto ele progrediu. E ela fala que o motivo pelo qual os deuses decidiram te dar outra chance, mesmo com as repercussões que se seguiram, foi porque o Prota, muito puto com o desdém dos deuses, para um jato de energia que quase arranca a orelha da anja. Mas a parede atrás não teve muita sorte, foi completamente esmigalhada pelo poder do Prota. E Hajime começa a brigar, chamando os deuses de filhos da fruta. Pergunta se isso que ele fez agora é interessante pra ele, e se isso está entretendo ele. Ele se lembra da sua amada, dos tempos que ele passou com ela e de todos os seus amigos, e que todos eles tombaram no campo de batalha. E isso o deixa muito puto, pois o motivo pelo qual eles deram suas vidas era tudo para entretenimento dos deuses. Para os deuses era só entretenimento, mas para nós, caralho, nossos que amores, desgraça. E o brabo, aos gritos com muito ódio, pergunta para os deuses se valeu a pena assistir o massacre da raça humana, se isso foi um bom entretenimento para ele. E Hajime, cheio de ódio, fecha o seu punho e começa a canalizar sua ódio e grita para os deuses: vocês acham que eu lutei esse tempo todo só para entreter vocês? Vocês acham que eu e os humanos somos apenas uma fonte de entretenimento para vocês? E assim, o Prota canaliza uma magia ainda mais forte na sua mão. Porém, Zoreia de Asa, quem... Se bem que nós fazemos isso com os animais hoje em dia, né? Deixamos só os animais no zoológico e isso, vamos lá ver, entretenimento. não perdeu sua beleza, levanta sua mão. Elas têm o mesmo pensamento em relação à humanidade. Em cima da cabeça do Prota. E um pé gigantesco desce com toda a força em cima dele. O Prota, que já estava com a sua magia pronto para disparar, devido a ser pisado com aquele pé, para sua conjuração, pois aquele pé gigante exerce muita força sobre ele. E é uma força tão grande que os pés de Hajime começam a afundar no solo. E aquele pé gigante esmaga todo aquele solo, a ponto de quebrar tudo em volta. Após isso, Zoreia de Asa estende sua mão e para aquele imenso pé. E ela, caminhando tranquilamente na direção do Prota, fala para ele: humano fraco, os deuses estão nos vendo, então age com educação. E o Prota realmente sentiu aquele golpe. E ele está ali, embaixo daquele pé gigantesco, sentindo todo aquele peso, a ponto de seus braços não estarem mais aguentando. E ela, bem simpática, chega bem perto dele e fala: ó, eu acho que você entendeu alguma coisa errada. Então, deixa eu te explicar algumas coisas. A única coisa que os deuses têm interesse é em você. Para ele, a humanidade não é nada, mas em você eles têm interesse. A espécie humana não é nada para ele. E Zoreia de Asa, bem delicadamente, pega no rosto do Prota, enquanto ele está trincado de ódio. Então por que deram poder já à humanidade? Se não tem interesse nela? Parecem ser piores do que os demônios. E a safada da anja, muito linda, fala para o Prota que a única forma dele conseguir o que ele deseja mesmo. Já tem fraco por loira, não tem jeito. É provando seu próprio valor. E isso tanto vale para vocês humanos, como para as espécies similares. Você não havia dito que não há nada de graça nesse mundo? Então, a existência de vocês também não é de graça. Vocês têm que provar o seu valor. E o Prota, todo suado debaixo daquele pé gigante, continua mantendo o seu olhar feroz para aquela anja. E ela fala: além disso, estala os dedos e aquele pé gigante desaparece. E o Prota cai exausto no chão. E ela fala: ó, tem um Deus que está demandando fortemente que você voltasse por outro motivo. E o Prota tá ali no chão, todo acabado, querendo entender qual é esse motivo e qual é esse Deus, e o que ele tá querendo. E a cena muda para muitas coisas ali no céu, todas elas sendo quebradas. E Tártaro, o deus demônio, também é um deus, como os outros deuses. E ele não mora no inferno, e sim no céu, ao lado de vários outros deuses. E ele tá ali, Cotó, perguntando até quando ele vai ter que esperar, pois ele quer falar com o gerente
agora. Enquanto isso, os anjos estão sendo amedrontados pelo aquele deus. E um dos anjos fala com ele que o pedido dele já está sendo atendido. E Tártaro está com muito ódio do Proto, manda aquele anjo calar a boca e fazer logo o que tem que fazer. Pois ele é um deus demônio que conquistou 10 mundos. E nesse mundinho agora, ele foi atingido por um mero humano. E ele, cheio de ódio e aumentando mais a sua chama, fala que isso é impossível, que um humano não pode ter atingido ele daquele jeito. E muito menos o ferido. Então, o deus demônio Tártaro, trincado de raiva, fala para o anjo se apressar e fazer com que isso nunca tenha acontecido. E Hajime tá lá, vendo aquele deus que eu toco no céu, fazendo uma algazarra. E o deus Tártaro fala para os anjos, dizer para o gerente que ele vai se responsabilizar por qualquer coisa que aconteça depois. E Hajime tá ali sentado, fica pensando, o que esse deus desgraçado tá fazendo? Hajime achava que ele fosse um demônio, mas não um deus, como os outros deuses. E Zoredias explica que o rei demônio Tártaro, ele é o deus da destruição. E ele levou a destruição a 10 mundos, inclusive o seu, que o objetivo dele é destruir todos os mundos. E ela explica que o deus Tártaro é um guerreiro que nunca perdeu uma batalha. E pior, e ele nunca foi atingido nenhuma única vez. Após isso, Hajime atingido já foi, deu pra perceber. Pra Anjo, e ela continua sua explicação. Ela diz que a estatística de invencibilidade dele foi quebrada graças a você. E assim ela pergunta para o Proto: então, agora você entendeu o dano que você causou no orgulho dele? E o Prota fica ali pensando: o quê? Só por um motivo desse? Só porque ele foi atingido uma vez? Deus maldito. Zoredias caminha para o lado do Proto e fala para ele que o deus Tártaro deseja ter outra batalha. E nessa batalha, ele planeja ter vitória completa. E ela, olhando para o Proto e bem sorridente, pergunta para o Proto: e aí, o que você acha, Hajime? O Prota é muito bravo. Ele começa a rir, pois ele já tem uma oportunidade. Assim, ele levanta seu punho e fala pra Anjo: aí, a resposta não é óbvia? É claro que eu quero outra chance. Se aquele deus maldito quer mesmo morrer, então dessa vez eu vou garantir isso pra ele. Vou entupir de soco até matá-lo. E assim, uma luz envolve todo aquele ambiente. E a Anja começa a gastar uma magia de grau supremo. E ela fala que irá começar a transferência. Porém, ela não sabe em que período que ele vai chegar. Mas uma coisa ela tem certeza: que ele vai ter tempo bastante para recuperar suas forças. Ô, Anja, não entendi não. Você não falou que ele ia voltar com todas as forças e com o corpo dele? Exato! Como assim que ele vai recuperar? Ele nem perdeu. Essa Anja tá de bait. Só pode. E a Anja fala que ele recebeu presente de vários deuses na forma de privilégio. E que ele vai conseguir ver esse privilégio assim que ele retornar. E Hajime o Brabo fica ali pensando: mesmo que seja uma oportunidade desses deuses desgraçados, uma oportunidade é uma oportunidade. E ele jura que vai pegar essa oportunidade e cumprir a sua vingança. Se o maldito, a escória da humanidade, chegasse para ti e desse: toma aí R$1000. Não precisa fazer nada. Só toma e pode vazar. Tu não aceitava? Eu aceitava. Contra o deus demônio Tártaro e contra todos os deuses que nos viam como inseto. E assim, as coordenadas foram geradas. E uma luz muito intensa envolve o corpo do Proto. E falando em reais, este manhua aqui foi patrocinado por R$10. Se quiser patrocinar mais uma hora ou outro manhua, que não seja de por favor, patrocina R$10 no valor do mais. Ou pode esperar o Pix vir, que aí vai ter uma promoção de R$7. Não vai ser por muito tempo, mas vai poder patrocinar manhua por R$7. A experiência dimensional fica completa. E Zoredias, que é muito filho da fruta, fica todo sorridente pro Proto e fala: te desejo sorte, Hajime. Estarei esperando que nos entretenha. Então, a maldita Anja se despede do Proto, enquanto ele desaparece em meio àquela imensa. Depois tu também morrer porque o Proto vai ficar tão forte que vai conseguir matar deuses, aí quero ver. E a cena muda, e o Proto começa a abrir os seus olhos. E ele vê duas pessoas na frente dele, e um falando com o outro: irmão, ele não tá respirando. Eu acho que você matou ele, hein? E o Proto começa a recobrar a consciência. Enquanto isso, o outro fala com ele: cala a boca, não diz mais nada. Ele se vira pro Proto e fala: ei, acorda aí, ô novato, acorda. E nessa hora, Hajime finalmente abre os seus olhos. E é recebido com uma água fresca em cima da cabeça, pois tem uma pessoa querendo que ele acorde com qualquer. E o Proto, ao ver aquilo, fica lá: hã? Quem são vocês? E o outro fala: viu, irmão? Não falei que ele não tava morto? Ah, é, cara, ele tá acordando mesmo. Enquanto isso, o Brabo tá no chão e tem uma criança também no chão. E 3 outros estão ali, rindo da cara dele. E a Hajime fica se perguntando: quem são esses? Da igreja. Sacanagem isso. Cara mesmo? Não me lembro. Autor desgraçado. E ele olha pros outros dois, também se pergunta a mesma coisa: quem eles são? Mas a Hajime tem certeza que já os viu antes, só não se lembra de onde. E é aí que ele olha aquele estigma tatuado no peito dele. É só aí que o Proto começa a sorrir, fala que se lembra e ri bastante. E os outros falam: irmão, esse desgraçado que você bateu, ele tá sorrindo agora, olha só. Hajime fica pensando que deve ter voltado no tempo uns 10 ou 20 anos, para quando ele ainda era um escravo do tempo. De repente, um outro mineiro com uma vela na mão. Todo manhua agora desta semana é escravo? O manhua de ontem é escravo. O manhua de hoje é escravo. O manhua da manhã também vai ser escravo? Não. O manhua da manhã já sei qual é que é. Não vai ser escravo, já aviso antes. Vai ser o manhua do... Rapaziada, tô parando pra pensar. Eu acho que vou começar a criar um Instagram e vou dar o spoiler do vídeo lá no Instagram. O que vocês acham da ideia? Do vídeo do dia vai ter um spoilerzinho lá do manhua do dia, do vídeo do dia. Seria interessante. Pra eles: aí, o que tá rolando aí? E o do cabelo amarelo responde para o seu capitão: nada não, capitão. Então, o capitão fala: então, já que não é capitão, vou ter trabalhado agora, senão o chicote vai cantar. E o de cabelo amarelo só assente e fala: sim senhor, estamos indo. E assim, ele olha para o Proto e fala: ô seu desgraçado, se você me irritar de novo, eu juro que eu te mato. E é claro que ele fala isso bem baixinho para o capitão não escutar. E o Brabo, ainda sorridente, fala: o que você tá falando? E ao ouvir isso, o loirinho começa a voltar para brigar com o Proto, mas o irmão dele o impede e o puxa para longe: irmão, vambora. Ricardo Hajime Cartone sabe que não precisa se importar com esses caras, pois eles são os fracos que ficaram pelo caminho. O nome do Proto é em homenagem ao inscrito do canal, Ricardo Hajime Cartone, o Brabo. Após isso... Sério? Brabo?
Aquele garoto que estava caído se senta, sentindo muita dor. E o Prota fica observando. E o garoto fala, Senhor, eu te agradeço. Mas o nome do Prota no original não é Hajime também ou não é? Queria saber. Tá? Por me proteger. Muito obrigado. E é claro que o Brabo não sabe quem é esse garoto. Ele fica com uma interrogação imensa na cara. O Prota tem um objetivo em mente, pois ele sabe que ele voltou 10 anos no tempo. Então, por já se passarem muitos anos, ele não se lembra dos detalhes. O garotinho no chão tenta falar com ele, porém o Prota segue caminhando, em meio a muitos pensamentos, pois ele sabe que vai ser difícil se acostumar com isso. Enquanto isso, o garoto ainda tenta falar com ele, mas o Prota passa direto. E andando um pouco pra frente, ele se lembra, tem uns privilégios, então vamos ver o que é isso. E aí que ele se lembra, Tesouraria de Asa falando com ele, que é só ele falar a palavra desbloquear privilégio, que ele vai ter acesso a todos os privilégios. Assim, ele olha pra trás, viu que o menino enjoado foi embora, que agora finalmente ele tá sozinho. Então, né, pra não pagar mico no meio de todo mundo, naquele cantinho ele fala desbloquear privilégio. E na mesma hora, uma luz dourada, Desbloquear privilégio. verde, claro, que eu não sei o que é aquilo, começa a circular Não consegui nada. E ele fala, espera aí, que é isso? Não, com certeza isso é loucura. Eles não fizeram isso não. E o Prota abre um sorrisinho de canto de boca e começa a suar muito. Os deuses realmente estão me dando isso assim? De graça? A cena muda pra muitos mineiros que estão bem admirados, falando, uau, aquele cara é muito rápido. Ele já era um trabalhador assim mesmo? Ou será que antes de vir pra cá, ele já era minerador? Pois o Prota estaria há pouco tempo. Eles estão lá, assistindo o Prota trabalhar. Que é aquilo, né? Tem que conversar. Enquanto um trabalha, 4 olham pra ver se ele tá certo. Ué, na prefeitura da sua cidade não é assim não? Enquanto tem um cara cavando um buraco, tem um tomando conta dele, outro tomando conta do que tá tomando conta, e outro tomando conta do que tá tomando conta do que tá tomando conta. Aí tem um chefe que vai pra sombra, o chefe do chefe que fica de longe no celular, e o chefe do chefe do chefe que nem tá lá. Em algumas horas, Prota, que está muito tá lá no seu escritório vendo o relatório. rápido, consegue encher vários sacos de minério. E os dois, que já o estavam observando há uma hora, ficam lamentando, pois eles queriam que esse novato estivesse no time dele. E o preguiçoso de bandana fica muito chateado, pois agora ele vai ter que trabalhar, pois esse cara tá dando muito duro e a gente não pode ficar pra trás. Ele trabalhando tanto assim, ele vai puxar a meta lá pra cima. E o Prota Verdade. fica se perguntando se aquilo é real mesmo. Ele ainda não tá acreditando. Tem uma criancinha agora, deu pra ouvir. Claramente, o tio é pai. Que teve outra chance e regressou no tempo. Aí você me pergunta, ô tio, eu tô querendo saber sobre os privilégios. Sobre o quê? Privilégio. É privilégio ou privilégio? Isso aqui não é aula de português não, tá? Mas é privilégio. E após o Prota falar aquilo, as informações de todos os privilégios foram direto pra dentro da cabeça dele. E tudo de uma só vez. E foi tanta informação em tão pouco tempo. Às vezes o tio fala tão rápido que eu não consegui entender a diferença de privilégio pra privilégio. Eu falo praticamente a mesma coisa, eu não entendi a diferença do que era o certo e o errado. Mas já ele chegou até a ficar com dor de cabeça. Porém, a dor na cabeça nem me incomodava, pois ele fica se perguntando o que é isso tudo que foi dado a ele. E o Brabo, olhando pra frente, vê muitas habilidades de alta classe e muitos itens. E além do mais, até mesmo talentos foram implementados com habilidade de verdade. E Hajime está mais do que surpreso e acha isso tudo muito loucura. Ele fica se perguntando se os deuses podem ficar dando essas coisas assim, pois ele sabe que os deuses são sempre mão de vaca e ele tá ali, em meio aos seus pensamentos e brisando bastante. Quando de repente, chega o capitão e fala, ei você! Você aí, olha pra cá! E o Prota não tá nem aí, nem eu o capitão gritando. E aquele baixinho sai correndo na direção dele. Ô seu maldito, eu falei pra você voltar a trabalhar. E ele já chega gritando com o nosso Prota e fala, aí, você tá com preguiça só porque hoje é seu primeiro dia? E só com a aproximação dele, que o Prota para de brisar e percebe que o capitão do time de mineração está se aproximando dele. E assim, o capitão, que tem pavio curto, tira o seu chicote e fala, ô seu filho da fruta, você não está escutando o que eu tô falando com você não? Olha pra cá, seu miserável, e vou te dar uma lição pra você me escutar da próxima vez. Coitado. E assim, ele avança pra cima do Prota pra dar uma chicotada nele. Prota vai pegar na mão. Uma velocidade, chega perto do Prota. Porém, o Prota segura aquela chicotada com as duas. E o capitão dos mineiros fica muito espantado com aquilo. Ele fica pensando, caramba, quem é esse cara? Ele segurou um chicote com as próprias mãos. Qualquer um que tentasse fazer isso, teria sua mão quebrada na hora. Que cara estranho. E o Prota, muito humildemente, fala assim, desculpa, tá, chefe? Tá aqui o seu chicote, tá? Não fiz nada com ele, Vou voltar a trabalhar. Tchau, chefe. Enquanto isso, o capitão está tão abismado com a força do Prota que não consegue nem responder. E o Prota sai com cara de que não aconteceu nada. Enquanto isso, o capitão está totalmente espantado. Pois aquilo não é possível. Esse cara deve ser humano. E Hajime, o bravo, fica olhando para suas mãos e fica pensando, coisa estranha. O chicote do capitão parecia se mover em câmera lenta. Então, com certeza, isso se deve toda a minha... Aí é muito mais esse upgrade, porque esse upgrade aí vai ser bom pra eternidade. Experiência de batalha. Então, pelo menos, meu corpo se lembra das batalhas. E o brabo fica olhando para suas mãos, muito admirado, pois não tem um arranhão sequer nas suas mãos. E isso tudo é graças à habilidade e vontade de ferro, pois ele aumenta drasticamente o poder de defesa e ignora completamente quaisquer danos que sejam menores do que o seu poder de defesa. E também faz com que você não se canse facilmente. Esse privilégio é mais que um hack, muito roubado. O brabo está minerando feito louco, porém, ele não estaria um pouco cansado. E Hajime tem uma certeza que inimigos fracos em grandes quantidades jamais irão machucar o Prota com isso. Se eu for lutar contra um exército, quando estiver forte, ele nunca vai se cansar, porque é só bater, ele nunca vai se machucar. Com esse privilégio, ele poderia trabalhar o dia inteiro sem ficar cansado. E Hajime, ainda minerando, fica pensando que as condições para o uso dessa habilidade são bem meticulosas. Porém, essa é uma ótima habilidade que lhe foi dada. Só basta ele saber usá-la corretamente. E assim, o brabo nos explica quanto mais forte ficar, mais vai ele sabe que se usar o seu conhecimento sobre o que vai acontecer no futuro, ele conseguirá recuperar suas forças bem rapidamente. E assim, o Prota traça o seu primeiro objetivo
objetivo. E assim, o Brabo sozinho minera vários sacos de minério, pois para o seu primeiro objetivo, ele precisa de dinheiro. E o escravo, que confere os sacos de mineração, fica bem abismado e fala para o Prota que ele fez um excelente trabalho. Mais tarde, todos estão em formação, em frente à igreja, pois eles são escravos que pertencem à igreja. E o chefe deles fala: terminamos de calcular o trabalho de hoje e iremos anunciar o ranking dos melhores agora. Em primeiro lugar, ficou o time F. Nessa hora, o menininho que estava do lado do Prota quase dá um trote de alegria e fala: o quê? Nós ganhamos? E o Prota fica ali pensando: então é, né? Nem sabia que essa criança era do meu time. E em segundo lugar, fica o time B. E nessa hora, aqueles três que estavam batendo no Prota, eles eram do time B. E os três ficam muito surpresos e falam: o quê? Como eles conseguiram ficar em primeiro lugar? Agora eu não entendi nada. Enquanto o grupo F está comemorando, o cara continua anunciando: o time H ficou em terceiro lugar. E pulando todo o resto, o time F ficou em último. E assim, todos do time E ficam muito tristes, pois já fazia muito tempo que eles não perdiam. E o capitão dos mineiros os informa que, de acordo com os protocolos dele de mineração, todos os suprimentos, vantagem, dinheiro e tudo mais do grupo que ficou em último lugar vai ser dividido entre os três grupos primeiro colocados. E o Brabo, olhando pro lado, vê que o grupo E está em total desespero, pois hoje eles ficarão sem nada. E assim, o capitão avisa a todos: aí, nós vamos começar as nossas preces para a grande deusa da luz, a deusa Ária. E todos os escravos mineiros, com as mãos para cima, começam a rezar: toda poderosa deusa Ária, por favor, derrame salvação sobre nós com a sua luz eterna. E assim, eles ficam salvação, tá rezando quando acabou. Teve uma pessoa aqui ao lado, que também faz parte da igreja, que tem privilégios da igreja e roubou tudo que tu trabalhaste hoje. Que desgraçado. Essa reza durante muito tempo. E o Prota, que conhece todos os deuses, fica ali pensando: Deus da salvação é o Carvalho. Sei muito bem o que esses deuses querem só que eu intertenha ele. A deusa Ária é uma dos três grandes deuses e é a maior religião do continente dele. E o templo da deusa Ária é a maior empresa de empréstimo do continente. E Hajime sabe que a maior parte das pessoas aqui ou perderam suas casas para monstros, ou eram aventureiros que foram resgatados pelo templo dentro das masmorras. E esses que foram resgatados se tornaram escravos para pagar suas grandes dívidas médicas. E o Brabo sabe que enquanto ele tiver essa estigma no seu corpo, ele não é livre para se mover para onde ele quiser. Caralho. Da forma que ele quiser. E esse estigma na sua pele o transforma em um escravo daquele território. E qualquer um que... Esse aqui tá lembrando um jogo que eu joguei que chama Tales of Arise. Deixa eu ver se eu encontro. Todo mundo tava trabalhando, era escravo igual uma rua. Só que também tem uma criança que tava sofrendo. Pushing, put them back into it embedded. Não, em inglês não. Eu joguei em japonês. Pô, aí complica. O Prota ajudou, é isso daí. A gameplay é essa, tá lá, todo mundo tá acabado, e é isso. Depois vai mudando pra outras coisas, o Prota perdeu as memórias, mas o Prota também parece o protagonista deste manual. Agora, parando pra pensar, na minha cabeça parecia, não tá parecendo mais não, mas é vida, né? Mas se esse também for par romântico, tem a mesma coroa que o par romântico que o Prota tinha. Caralho, as coincidências estão aí. Quem não acredita é maluco. Rapaziada, eu não sei se esse era realmente o par romântico. Eu só joguei o prólogo do jogo. O jogo saiu do Game Pass, então eu não consigo jogar mais. Basicamente é isso. Sair daquele local sem permissão, o seu coração irá parar e a pessoa irá morrer imediatamente. E é por isso que ninguém foge. Essa estigma é praticamente uma coleira. E é uma coleira mortal. E Hajime fica pensando que ele tem que pagar quanto antes as suas dívidas médicas, para assim poder recuperar sua liberdade. E só assim, ele poderá continuar com seu plano. E assim, o Brabo caminha, pensando num deus demônio Tártaro. E que dessa vez, ele não deixará Tártaro fazer o que quiser. Pois eu voltei para me vingar, e eu irei conquistar minha vingança completa. E após isso, o Prota lembra que tem muito mais coisas que ele quer fazer nessa sua nova chance. E ele se lembra da sua amada, salvar a tua família, sem poder fazer nada. Pois ele, mesmo sendo forte, não pôde ultrapassar o imenso poder que o deus demônio Tártaro combatia contra ele. E o Prota se lembra do lindo rosto da sua amada, que chorava e sorria enquanto se despedia dele. E nos é informado que o nome dela é Altair. Mas aí, pra mim e pra você, Altair é nome de homem? Eu nunca vi mulher desse nome, não. Altair, daqui a pouquinho eu vou chamar ela de Jedaí. Dejaí, não. Altair e Dejaí, pra mim é a mesma coisa. São dois artilheiros. O ponto esquerdo, realmente? Bora mudar esse nome. Ela tem cara de Alana, vai se chamar Alana. Alana? Ok. Não, Altair, Alana. E o Brabo, ainda naquele flashback, levanta suas mãos e põe no peito, pois perder a sua amada. Eu queria saber o nome original do Prota. Como se tivesse arrancado o coração dele. E Hajime jura que dessa vez ele irá proteger tudo e todos o quanto ele ama. De repente, aparece uma irmã, muito simpática. E ela fala: quem que... Ela usa uma corda aqui. Quer usar a loja? É só vir por aqui, gado, tá? Agora, puxar? se você precisar de uma consulta, é só ir por ali, tá? Quem quiser é só vir. E é claro, né? Todos os mineiros partem para o bar e não para se consultar com a freira. Pois a freira nem fornece aquilo. Então, nem adianta ir lá. E tá lá o preço da cerveja. Um copo de cerveja dá 80 pratas. 10 pratas equivale a 4,50. E um ouro equivale a 100 pratas, que dá um total de R$45. E o Brabo fica só de longe olhando, pois tudo ali é muito caro. Se eles quiserem comer, praticamente irão gastar todo o dinheiro que receberam naquele dia apenas ali naquele bar. De repente, aquele menininho chega perto do Prota e fala: Ô senhor, preciso falar com o senhor. Aqui, eu queria te pagar uma bebida. E ele olha pra trás e fala: o que você quer, garoto? Ô pirralho, por acaso você tem dinheiro? Não tá parecendo que você tem, não. E o garoto, muito contente, fala: sim, eu tenho sim. Acabei de receber, mas
Eu não posso comprar nada muito caro, Opa. mas eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui sim. E o menino fica muito contente, olhando para as poucas moedas de prata que ele conseguiu graças à ajuda do Prota. Ele fala: ô moço, mas você não me protegeu quando eu estava apoiando aqueles caras? Então, e isso nos fez ficar em primeiro lugar. E eu sou muito grato a você. O menino fica muito cabisbaixo e explica pro Prota: ó, o nosso grupo só tem... Lembra o design dos personagens de Danganronpa? Não parece um pouco, não? Tem aquele jogo do criador de Danganronpa que parece esse personagem, só que cabelo branco. Tô ficando louco, rapaziada. Foi mal, nada a ver. Nada a ver. É isso daí. Tem gente fraca. E normalmente, nós ficamos E em não é último jogo lugar. novo, é o Danganronpa mesmo. Essa é a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Porque o último lugar nunca ganha dinheiro. E olhando para aquele faz menino, agora sim o Prota entende porque aqueles caras dos outros times estavam batendo nele. Pois, se algumas pessoas de algum grupo apanhassem a ponto de ficar incapacitado e não pudesse trabalhar, o grupo dela não iria conseguir minerar muito ferro. E se eles continuassem maltratando apenas o único grupo, todos os outros conseguiriam facilmente seus ranks. E funcionava assim. O grupo B espancava todos do grupo F. E todos os outros grupos nem se metiam, porque eles estavam ganhando com aquilo. Eles sem fazer nada, conseguiam se classificar, pois todos no grupo F estavam incapacitados. E o Prota, Genial. virando as costas, vai embora. E fala: você tá doido, menino? Tá de brincadeira comigo? Você acha que eu estou aqui uma criança? Claro que não. Os adultos têm seu orgulho, pega o seu dinheiro e gasta com você mesmo. E Hajime fica pensando que o melhor pra esse menino é ficar longe dele, pois com certeza se ficar perto do Prota, ele vai se meter em problemas. Após isso, o Prota se dirige para aquele bar muito caro. E o atendente, bem simpático, fala assim com ele: e aí, freguês, o que posso fazer por você? Por acaso você tem água de recuperação? E o vendedor, na mesma hora, para o que tá fazendo e fala: hã? O que você falou? Aqui, eu nunca te vi antes. Você por acaso é novo aqui? Outra coisa. Você tem dinheiro? Ó, água de recuperação é muito caro, tá? Custa 1 ouro cada copo. E se você quiser uma garrafa, são 4 ouros. Agora, se você não estiver sentindo muita dor e a sua dor for suportável, eu acho que você só deveria resistir e não comprar essa água de recuperação que é muito cara. E Hajime nem dá ideia. E fala: ó, aqui eu tenho 1 ouro e meio. Eu quero 10 garrafas de recuperação. Ô doido, 1,5 não dá pra comprar 10 garrafas não. Não dá pra comprar nenhuma garrafa. Realmente? E o Bravo fala: eu sei disso, cara. Mas o resto, eu vou pagar com empréstimo. Você faz um empréstimo pra mim? O menino e o vendedor tomam um grande Não susto. E o compensa. Bravo continua: o vendedor, você tem um formulário de empréstimo aí, não tem? Então, me dá ali. Deixa eu preencher. O menininho chega a derreter e Não fala: senhor, não faz isso não, compensa. senhor. Não faz isso não. A Selic tá muito alta. Tá uma taxa de 3.000% por mês. Não faz isso não, 3.000% ao mês, caralho! Não compensa mesmo. senhor. É praticamente suicídio. E é claro que ele foi ignorar aquilo, pega o contrato, marca o seu sangue e põe lá: Hajime, aceitando todo o empréstimo. E o garoto fala: senhor, o senhor realmente ficou maluco. Senhor, é muito assustador ficar em dívida com o tempo, pois as taxas são altíssimas e praticamente é impossível de se pagar. E nós somos escravos, só recebemos 1 ouro. E isso é metade de um pagamento normal. Só de juros é mais do que o nosso salário. Então não vale a pena pegar esse empréstimo. E o Prota, muito bravo, já na sua 9ª garrafa, fala: ô menino, cala a boca. Eu sei o que eu faço. Isso é empréstimo. Então eu sei o que fazer. É só pagar pra ele de volta. Vai Né? beber E assim, tudo ele vira a 8ª garrafa. de uma vez? E beberam todinho. E nos é explicado que a água da recuperação é um item muito popular que recupera uma pequena quantidade de saúde. Porém, o Prota sabe que esse item tem um efeito secreto. E o efeito é: o seu poder mágico é aumentado, desde que você beba uma grande quantidade. E o Brabo tem uma certeza: Interessante. mesmo que a pessoa beba 10 garrafas, o poder mágico é aumentado muito pouco. Então, não é algo muito eficiente em termos de custo. Porém, o Prota nos mostra o hack privilégio que ele tem. Pois se ele beber somente essa água, com a habilidade e visão de Hermes, ele nem vai precisar de Elixir, somente dessa água barata. Pois o privilégio que Hermes deu a ele aumenta drasticamente o efeito de todas as poções em 500%. E assim, o Brabo volta. Pera, agora que eu tô parando pra pensar. É outro Olimpo, né? Era mas também é do Olimpo, então é igual uma rua do Leveling Gods, caralho. Minerar, pois ele, como escravo, é obrigado a fazer isso. E uma O tio coisa, gosta de ele uma tem certeza que através da mineração, mitologia. ele não vai conseguir muito dinheiro, só através de empréstimo, pois ele sabe que os escravos não são recompensados, mesmo que trabalhem duro. E assim, passa dia, inicia dia, passa dia, inicia dia, o Prota tá lá, tomando 10 garrafas todos os dias. E no tempo livre, com a recuperação que a água dá a ele, ele ainda consegue moldar o seu vai corpo, pagar fazendo isso? vários exercícios físicos. E aí, o Prota pergunta pra você, que está vendo esse vídeo: o que vocês acham que ele tá fazendo? E de repente, a cena muda. E o Treinando. capitão dos mineiros acaba de receber uma notícia muito grave. Ele fala: o quê? Você ouviu o grito de monstro dentro da mina? E o Prota, que está na frente dele, fala: sim, senhor. Eu ouvi. Então, chefe, entre em contato com os grupos de caçadores, pois eu irei guiá-los para onde o grito foi ouvido. O brabo do Prota sabe que a única forma dele ganhar dinheiro e pagar suas dívidas é ganhando dinheiro caçando monstros dentro das dungeons. E nos é explicado sobre os monstros, que os Tem monstros são dungeon seres aí? que nascem em portais com magia. E todos os monstros são muito hostis contra os seres humanos. Porém, esses mesmos monstros trouxeram uma segunda chance para a humanidade, pois dentro de cada um deles haviam pedras mágicas, pedras de mana. E todas as suas partes, como ossos e pelos, eram obtidos como materiais para fazer itens. E assim, antes que a humanidade Muito pudesse bom. perceber, os monstros passaram a fazer parte da economia. E assim, mesmo que as dungeons fossem o lado dos monstros, Não necessariamente os monstros em si, mas o que sai deles. fosse um lugar extremamente perigoso, elas Ninguém eram também compra um alvo monstros, de tesouro, acho. porque dentro dela tudo podia ser vendido por preço muito caro. E um tempo depois, alguns guerreiros se aproximam daquele local e nos é mostrado 3 guerreiros com o símbolo do templo em suas roupas. E eles são conhecidos
como caçadores, e todos eles são escravos que foram escolhidos por seu poder de combate e especialização em caça. E esses caçadores, por enfrentar o perigo todos os dias ao enfrentar os monstros, tinham salários mais altos, e todos eles, à medida que progrediam, ganhavam muito mais dinheiro como incentivo. E o Prota fica pensando por que ele ter sido Muito selecionado para trabalhar nas minas ao invés de ser caçador, já que antes ele era um viajante, ou seja, uma pessoa que conhecia os monstros. E ele, com seus braços cruzados, fica pensando que deve existir um motivo para isso. E assim, o vendedor fala: Ô, tô falando com você. Tem meia hora que eu tô falando com você, mas parece que você não tá me ouvindo. Aí o outro fala: hã? Esse narrador fala rápido demais, então diminui a velocidade. Fala mesmo. Porque 90%, ou mais do que isso, gosta de eu falando nessa velocidade. Então, só se contenta. Ah, eu gosto. Às vezes não dá pra entender, mas eu volto pra O trás. vendedor fala com o Prota que ele já pegou muito empréstimo. Então, ele bateu a cota dele. Ele não consegue mais fazer empréstimo pra ele. E o Prota, muito cara de pau, fala: Ué, eu ultrapassei meu limite diário? E o vendedor fala: Não, seu doido. Você é um escravo. Então, o seu rank é muito baixo. Você só pode pegar até tal limite de empréstimo. E você chegou nesse limite. E assim, eu não posso te emprestar mais nenhum tostão. E o brabo, de braço cruzado, fica pensando o que ele pode fazer agora pra conseguir dinheiro. E ele fica pensando: será que eu roubo alguém? Acho que vou roubar alguém. De repente, chega perto dele uma Caralho. irmã, a irmã do demônio. E ela, bem sorridente, Demônio? fala: Ei, e se eu lhe disser que você pode conseguir um empréstimo vendendo seus órgãos? Ó, o nosso tempo está Oi? precisando de fonte de órgãos bem fresco, pois eles precisam fazer Como é? várias pesquisas. E você nem precisa vender todos os seus órgãos. A gente só precisa do cérebro, coração, dos 2 pulmões, os 2 rins, o fígado, o estômago, o pâncreas e o seu Bilal. E o Prota, olhando pra aquela cena, Oh, não, fala: Bilal, Até o Bilal? não. E ela faz uma cara de santa. Ai, parecendo não, sacanagem! Sacanagem! Sacanagem demais! Também não tinha isso em Tales of Arise, que eu tava fazendo contrato? Tô confundindo, rapaziada. Não tem nada disso, não. demôniozinho, bem sorridente pra ele. Ó, então tá bom. Vou pegar esse empréstimo, tá? Já que eu vou poder ficar com o Mozovo. E a Santa fala: Só o direito, porque o esquerdo tá no empréstimo também. E assim, Hajime bravo fala assim: Ô Santa, me mostra a papelada, deixa eu ver. E ela fala: Eu sou Santa não, sou só freira. E o brabo, assinando aquele empréstimo, ele fala pra ela: Aqui, você faz favor pra mim. parecendo uma Semana santa, que tão vem, você desgraçada. pode pegar esses órgãos, tá? Essa semana não dá não. E outra coisa, irmã, se eu conseguir o dinheiro pra te pagar, eu não preciso entregar meus órgãos pra você, né? A freira do inferno fala: É claro, com certeza. Que os deuses te abençoe, tá? Ó, o templo não faz nenhum negócio errado. Se você conseguir o dinheiro e pagar o seu empréstimo, nós não pegaremos seus órgãos. O cara da venda fala com o Prota: Ô, você tá doido, cara? Você tá vendendo seus órgãos, todos os seus órgãos. E o Prota fala: Não, todos não. Não tô vendendo os ossos, nenhum dos Mozovo. O resto é tudo do templo. Urso. E o brabo, cheio do dinheiro, olha pro Ô, senhor vendedor e órgão. fala: Aí, o dinheiro que eu peguei de empréstimo dá pra comprar muito mais de 10 garrafas. Então, eu quero gastar todo esse dinheiro com água de recuperação. Vai lá, traz tudo que você tem pra mim. E o vendedor fala com ele: Então tá bom, faça o que você quiser, que quem vai morrer é você mesmo. E a freira, que parece mais filha do demônio, fica muito sorridente e fala: Parece. Ai, senhor, você é tão maluco. Quer dizer, você é um homem de verdade. E o vendedor, agora ele entende. Porque o outro cliente havia sumido, pois ele se vendeu para o laboratório. E ela fica muito surpresa, pois o Prota acabou de beber 22 garrafas de recuperação. E isso é muita coisa. Ela nem sabe pra onde vai isso tudo. E o brabo do Prota fica pensando que agora ele conseguiu chegar no ponto que ele queria. Agora ele está pronto. Quando de repente, uma pessoa bate com a lança no chão, chamando a atenção de todo. E o da lança fala com o Prota: Aí, você que é o Hajime? Você que foi designado para ser nosso guia? E o Prota fica pensando: Nossa, que tá imperfeito. Acabei de ficar pronto, os caras acabaram de chegar. E assim, ele responde pro da Perfeito, lança: realmente. Sim, sou eu mesmo. Eu que vou guiar vocês. E o da lança fala: Ó, eu sou o Goethe, eu sou o líder do time de reconhecimento. E esses aqui atrás são o Dali e o Marco. E o Prota já chega se Louco, parece apresentando. tudo o personagem de Unicórnio Overlord, os basicão, fraquinho. Sou o Ele líder do parece. time de reconhecimento. E esses aqui atrás são o Dali e o Marco. E o Prota já chega se apresentando e fala: Ó, apesar de não ter ter uma habilidade de piada, visão noturna, certeza. eu posso usar a habilidade detecção de mana. E espero que eu consiga ajudar seu time. E nos é informado que a habilidade de enxergar no escuro se chama visão noturna. Ó, rei do Ob. E a outra habilidade, a de detecção de mana, é quando a pessoa usa sua habilidade Consegue para detectar espalhar sua mana. mana por uma área bem grande. E assim, aumentando todos os seus sentidos. E nos é informado, se uma pessoa quiser entrar numa masmorra sem chamar muita atenção, é crucial que ele tenha essa habilidade, para não chamar a atenção de todos os monstros, pois eles só vão incursionar, Bom. nada mais além disso, pois o objetivo do time deles é somente reconhecimento e não ação. E Goethe fica pensando: que mole que eu dei. Se eu soubesse que esse guia tinha essa habilidade, não teria gastado meu dinheiro com poções de visão noturna. E assim, ele olha pro Prota e fala: Aí, se você estiver pronto, vambora. E o da marreta lá atrás fala: Aí, toma isso aqui, carrega isso pra gente, guia. E o de capuz na frente fica bem sorridente e fala: Caramba, um minerador que usa mana? Isso parece ser muito interessante. E assim, ele segue à frente, falando sobre o Prota. Não falando bem, mas falando mal. Um minerador guia, deve ser bem interessante, hein? Já pensou? Ele na frente, ele vai despertar a masmorra inteira. E o outro fala: Ô Dari, cala a boca. E assim, Hajime segue com ele, levando toda a bagagem dele. E o brabo do Prota fica pensando que somente um deles é familiar pra ele. E os outros dois, ele não conhece direito. Sério? Pois quando ele foi transferido para ser um caçador, na primeira vez antes dele regressar, isso aconteceu cerca de um mês após eles concluírem essa masmorra. E o brabo do Prota fica olhando para os três que vão à frente dele. Ele Os dois informa que morreram. só conhece um deles, porque os outros dois morreram dentro dessa masmorra. E assim, Hajime segue ele Carai. sorrindo, pois ele agora tem uma boa ideia de como irá usar esses caçadores. E a masmorra está no alto, então... Vai eles sacrificá-los estão ou vai subindo vários salvá-los? degraus. E dali, o Goethe na frente, o da espada atrás, depois o Prota e o da marreta por último, subindo um morro bem alto e muito íngreme. Chegando na porta da dungeon, tem 3 pessoas que trabalham pro templo. Ele fala: Ei, é por aqui, vem cá. Nós somos do time de espera.
Então vem cá, me mostrem os seus braços. E assim, Tinta aquele espera? baixinho de capuz começa a amarrar um barbante azul em todos eles. E o último que ele amarra Mas que isso tem é no isso? Prota. E agora, ele vai começar a explicação daquele barbante. Ele fala, ó, isso aqui não é um barbante, isso é um bracelete atado com magia. Se alguma coisa acontecer com vocês dentro da masmorra, o outro bracelete que está comigo irá se partir. E eu saberei que aconteceu alguma coisa com vocês. E se isso acontecer, eu pedirei Opa, reforço para baixo, tá? interessante. Então, podem ir tranquilos. E aí, aquele baixinho... Até ele recebeu. Interessante. Se bem que é mais pra ajudar os outros do que pra ele mesmo. Se ele morrer, sabe dos outros. É pra avisar que tá dando problema para não perder tropas. E ele é só um aviso. Se ele morrer, consegue salvar todo mundo, que é importante pra eles. Que o Prota é só uma pessoa descartável. Muito simpático, fala com eles. Ó, viagem de segurança, tá? E outra coisa, eu sei que vocês vieram Simpático só fazer mesmo. reconhecimento, então entre com cuidado e prestem bastante atenção para sair desse lugar com vida. E assim, os 4 entram. O Prota com um bucho de canhão na frente e os 3 que estão usando arma seguem logo atrás, pois se houver alguma armadilha, quem irá cair nelas é o Prota. E assim eles prosseguem, se aprofundando cada vez mais naquele breu. De repente, no meio daquela imensa escuridão, luzes são avistadas e uma pata não humana começa a caminhar no meio daquela luz. E nos é mostrado umas criaturas que Oxi! parecem cachorro bípede, porém, eles parecem ser muito mais do que isso. É uma Pois além de noite? segurar a tocha, eles ainda carregam armas em suas mãos. E eles vão seguindo, túnel adentro, patrulhando toda aquela área. De repente, uma pedra é lançada na parede. E o barulho daquela pedra chama a atenção dos dois. E eles ficam ali, olhando para aquela pedra, sem saber o porquê daquilo. Mas eu acho que eles não têm inteligência não. Porque logo atrás dele, aparecem 2 vultos. Os 2 são mortos com muita rapidez. E Goethe, que está bem acostumado com aquilo, segura a boca daqueles cachorros para eles não emitirem som enquanto estão sendo mortos. E ele fica pensando que o papel principal do time de reconhecimento é só ver se existe um monstro ali e não entrar em combate. E assim, eles só precisam reunir informações do interior da masmorra e levar para o time principal. E assim, com muita facilidade, eles dão cabo daqueles 2 cachorros bípedes. E o da espada segue sorrindo, parecendo que gostou muito daquilo. Esse time, depois de juntar a informação adequada, que de acordo com as informações que eles passarem, cria-se um grupo mais adequado para aquele trabalho. E assim, ele chega uma encruzilhada. E o Prota mostra que é muito experiente. E começa: Adoleta. Não é possível. Experiência pura. Na escola. Não em dungeon. Petit, polar. E assim, quando termina, ele fala: ó, por aqui. Tenho certeza, confia. E assim, eles vão na direção em que o Prota tinha falado. Que por sinal, parece Sei que é só não. subida. E chegando lá em cima, eles encontram vários cachorros mortos. E não foram mortos por ele. Parece que houve uma grande batalha naquele local. Os perdedores foram os tem cachorros. 2 Goethe espécies. informa que do outro lado da mina havia outro ninho desses cachorros. E o grupo de caçadores A e B massacraram todos eles. E esses que estão andando por aqui parecem ser os últimos sobreviventes daquele massacre. Será que o Prota foi para o lugar mais perigoso para se amostrar ou não? E é claro que o grupo de Ó, tá reconhecimento perdendo a que segurança atuou do outro deles. lado tinha muitos caçadores com habilidade de combate. E assim, Goethe começa a desenhar sua estratégia no chão. E fala: dá-lhe marco. Rapaz, tá me incomodando que tá sobrando muito espaço aqui à toa. Eu consigo consertar isso. Não dá, rapaziada. Não tem essa opção aqui. Eu ia usar os filtros aqui de tudo, mas não dá. Não tem como usar isso, infelizmente. Vou deixar o like que isso dá. Por favor, também dá o like aqui que isso ajuda demais o canal. E vambora. Vamos ficar aqui. Eu e o guia vamos seguir na frente. E depois, Goethe olha pra cara deles, bem sorridente, e fala: aí, porque nós mesmos não limpamos essa mina. E assim, eles ficaram bem ambiciosos, pois perceberam, se só tiverem aqueles cachorros ali, vai ser muito fácil de limpar. E assim, Goethe lembra seu grupo que eles já limparam algumas masmorras que eram bem fáceis anteriormente. E Dalimar É por isso fica que muito morreram. surpreso, fala: hã? Você quer limpar essa masmorra? E o seu companheiro fala: ô líder, mas o nosso papel aqui é só coletar informação do interior da dungeon e sair. Então, vamos evitar tomar decisões perigosas. Ó, o que você vai fazer se houverem monstros ainda mais fortes que esses cachorros aqui dentro? O nosso grupo só tem 3 pessoas e não temos nenhum healer. Eu acho que não dá não. E Goethe fala: não, nós somos 4. Podemos derrotar facilmente uma masmorra cobalto. E o encapuzado fala: tá de brincadeira comigo? Nós só somos 3. E tem esse lixo aqui, ó, que é o minerador carregador de peso. Não dá pra Caralho, contar com ela sabe usar mana, não é lixo não. Ela é inexperiente, mas lixo? isso inútil pra nada. E o da marreta, que eu não sei se é a Marco ou é o Dali, eu acho que é o Marco, mandou ficar calmo e fala: ó, líder, você tem um plano? Bem, depois de ouvir o seu plano, eu vou decidir se te apoio ou não. E assim, Goethe começa a sorrir, pois certamente todos irão adorar seu Ela é plano. boa no E assim, papo. Goethe olha para o Prota e fala: aí, tira isso aí de dentro do saco, mostra pra eles. E o Prota enfia a mão no saco e tira e mostra pra eles. Ô, mente poluída, só mostra pra eles as folhas de semente de avelã. Nada mais, tá? E assim, Goethe começa a falar o seu Avelã, plano. isso? Ele fala que eles irão misturar as folhas e a semente de avelã e amassá-la toda junto. E assim, eles vão misturar tudo isso a feromônio de cobalto. Cobalto é o nome dos cachorrinhos. E essa mistura, junto com o feromônio, E o que vai isso parecer faz? que é uma cobalto fêmea e que está no cio. Pô, é brincadeira. É golpe baixo. Atrai os bichos com uma fêmea. Eu acho Coitado. injusto, mas ninguém quer nem saber Até se é pai. justo ou não. O que vale é ganhar. E o Prota começa a misturar aquilo tudo. E o cheiro daquilo é muito forte. E o pobre coitado do cobalto, que estava ali de guarda há um mês, sem comer ninguém, começa a sentir o cheiro da fêmea. E aí, uma razão por mais nada. Pois aquele cheiro percorre centenas de metros e faz com que todos os cobaltos naquela área sejam atraídos pelo cheiro da fêmea no cio. E um pobre coitado, sentindo o cheiro da fêmea, começa a ficar doidão. Fala: hoje Coitados. tem. Pobre coitado
chega até a salivar, pensando na loucura que falar com aquela fêmea vai acabar com ela. E assim, Goethe mostra a travessura para os seus companheiros e fala que eles vão dar isso. O pobre coitado do cobalto macho vem todo sorridente, achando que hoje tem. Chega até a dar um rabo de tanta alegria. Um mês sem nada e agora sim, ele vai tirar todo o atraso. Só que não, né? O bicho, que nem raciocina mais, pisa na armadilha feita por aquele grupo. E aí, aquele cobalto, que estava vindo todo inocente, cai naquela armadilha covarde. E assim, o trio ficou olhando lá de cima. Vários cobaltos. Como é que eles fizeram isso? Onde é que eles pegaram tanto galho aí embaixo? Como é que eles cavaram isso? Mortos, atraídos pelo cheiro da fêmea. E Goethe fala, viu? Eu não falei que ia funcionar? E o Capuz fala, uau, líder. Realmente eu te respeito em um momento desse. Isso é muito bom. E ele fala, o quê? Como assim um momento desse? Tá tirando onda comigo? Nada não, chefe. Esquece. Bora continuar. Após isso, Marcos e Dali elogiam muito o Goethe e falam com ele, chefe, como é que você sabia de tudo isso, hein? E pelo visto, você já veio preparado, né? E um deles fala, há muito tempo que eu caço, mas eu não sabia que era possível fazer uma armadilha desse jeito. E Goethe, todo sorridente, fala com os dois. É isso que vocês chamam de experiência, viu? Eu tenho muita experiência nisso. E o Prota fica bem sorridente, pois foi ele quem falou com o Goethe o que ele tinha que fazer. E o Prota explica sobre o Goethe, que na sua primeira vida, depois que ele foi transferido para ser um caçador, ele e Goethe formaram um grupo e trabalharam há muito tempo junto, pois a Jimmy sabe que Goethe sempre quis receber a aprovação dos outros, porém, ele nunca teve a chance de fazer isso. E agora, o Prota nos explica em que momento ele contou esse plano para Goethe. Os dois estavam em um canto sozinho, e Goethe falou assim, o quê? Você quer limpar essa masmorra? Beber uma água. Como assim? E o Prota fala com o Goethe bem baixinho o que eles têm que fazer. E lá atrás, um está mijando e o outro está tirando sua bota para deixar o seu pé respirar um pouquinho. E o Prota fala com o Goethe que ele já veio dentro dessa caverna e já deu uma olhada por ele mesmo. E sim, o patrocinador deste vídeo. Isso aqui é só uma masmorra com um pequeno grupo de cobaltos restantes. Porém, Goethe ainda está incrédulo e fala, o quê? Sozinho? Você tem certeza disso mesmo? Só tem cobalto aqui dentro? E Hajime diz que sim, pois antes de vir para o grupo deles, ele estava a cargo de reconhecimento de um outro grupo. E assim, o Prota convence Goethe, pois ele diz que aprendeu a encontrar todos os caminhos e também como ser sorrateiro. E Goethe fica bem animado. E ele fala com o Prota, então você acha que se nós quatro trabalharmos juntos, nós temos chance de limpar essa masmorra? E o Brabo diz, é claro, porém a decisão é sua, né? Você é o líder. Mas se você quiser, essa opção está em aberto, pois aqui não há nenhum monstro forte. E Goethe fica bem contente, pois uma oportunidade como essa vai ser um desperdício deixar para outra equipe. E assim, ele olha para Hajime e fica pensando que esse cara é bem útil. Goethe sabe que é muito difícil encontrar Velan. Porém, esse Hajime, além de encontrar, ele sabe como prepará-la para virar uma armadilha para os kobolds. E além do mais, esse guia sabe muito bem como caçar monstros. E Goethe solta um sorrisinho. Vai pegar os prêmios ou já vai dar pro Prota, será? Gostando muito do Prota, pois a Jimmy está tentando dar todo o crédito pra ele, fazendo com que todos pensem que essas ideias vieram dele. E assim, Goethe faz porque se falasse que era do Prota, ninguém ia acreditar. Tá boa, pega uma faca e dá pro Prota, mas fica pensando em falar com recursos humanos e transferir da mina para o seu grupo. E assim, fazer do Prota mais um caçador do seu grupo. E a Jimmy, muito educada, agradece pela adaga. E ele tem certeza que os seus planos estão indo no caminho certo. Já Goethe cai como um pato e fica pensando que aquela adaga e participar do time dele era exatamente o que Hajime queria. E Goethe acha que é uma pena, mas ele ficou bem orgulhoso com os esforços desse minerador. Porém, que é muito pouco chamar o Prota pro time dele só por causa de uma dungeon de cobalto. A Anne é mal agradecido. Vai vendo então. E assim, eles prosseguem a dungeon dentro, matando um kobold aqui, outro kobold lá, e vão limpando aquela masmorra. E assim, Goethe, retirando sua lança do último kobold que eles encontraram, fala com todos do seu time que essa área está totalmente limpa, pois eles acabaram com a maior parte dos kobolds. E graças à prática do Prota, nunca foi tão fácil limpar uma dungeon. E assim, Goethe retira mais uma pedra mágica de baixa qualidade, o corpo de um kobalto morto. E o da marreta lá atrás, após estripar o seu kobalto, fala que desse jeito tá easy mod, muito fácil limpar tudo isso. E assim, Hajime sai de um outro túnel e fala, esse túnel aqui tá limpo, tá? Não há nenhum kobalto nele. E o líder da equipe fala, certo? Então só tem aquele ali pra gente fazer, bora lá. Nesse momento, o encapuzado percebe que tem algo estranho no último túnel. E ele fala, gente, tem algo estranho aqui, chamando a atenção de todos. E ao ver aquilo, ele percebe que são ossos. Mas ossos de que bicho? E o que matou esses bichos? Porém, parece que foi uma besta selvagem, pois muitos ossos estão intactos. Parece que esses bichos foram engolidos inteiros. E ele percebe que alguma coisa está comendo os kobolds. Quando de repente, uma mão gigantesca vem na direção dele. E ele nem teve tempo de escapar e foi pego pela mão gigantesca. E aquela mão é muito estranha, pois além de ser grande, é bem forte. E ela abre muito mais aquele buraco, aonde o encapuzado estava na entrada. E ele foi completamente dominado, deixando até a sua espada cair. E finalmente, Goethe fala quem é quem. E chama Dali. Então Dali é o encapuzado, mas já é tarde demais. Dali já tinha sido pego. Porém, a criatura que o pegou é muito educada e joga-o no chão com toda a força. E ele passa por ele esquicando. E quando bate na parede, quase nada acontece com ele. Só quebra 30 costelas, estoura 15 baços, acaba com 22 pulmões, quebra 3 pernas. Porém, ele não morreu. Vai parecer um baque tão lascado que tá. Marco, que é o cara da marreta, começa a usar sua magia de defesa. E fala assim, pessoal, fica atrás de mim, pois eu sou uma muralha, igualzinho aquele goleiro que tem esse apelido. Nada pode passar por mim. Venham, eu vou proteger vocês. E Marco começa a se praguejar, pois ele achou que eles já tinham limpado aquela mina. E o pior de tudo, o bicho é tão grande que só a mão dele saiu daquele buraco. Nem dá pra saber o que tá escondendo ali. E assim, ele desafia aquele monstro e fala, aí, esse meu escudo
é muito poderoso. É um escudo de mana. Vai E ele pode quebrar. bloquear até um chefe orc. Seu animal imundo, será que você aguenta quebrar isso? E o bichinho nem falou nada. Só deu uma rabada nele e jogou ele pra trás em altíssima velocidade. E Marco, soltando ketchup pela boca, fica pensando, o que foi isso? Que quebrou seu escudo instantaneamente. Mas não quebrou só o escudo dele. Quebrou as duas mãos e 2 pés. Clavícula, perfuração no pulmão e com a queda, ele quase perdeu a rótula do joelho. Enquanto isso, o chefe Goethe corre para socorrê-lo. Porém, Goethe reconhece aquela cauda e fica pensando, não pode ser. Será que é o terror que está na nossa frente? E o tio da cauda grossa não quer nem saber. Manda outra caudada pra cima de Goethe. E nessa hora ele pensa, Que merda, hein? e não tem nem tempo pra sair do lugar. E só se vê sangue subindo e Goethe gritando com muita dor. A cena muda para o lado de fora da dungeon, onde há paz e tranquilidade, e tudo está calmo. E o mago, olhando para os braceletes que ele vê colocado naquele grupo, ele fala, O que tá acontecendo? Os braceletes, que estavam ligados com magia, arrebentam Todo 3 de uma mundo vez ao mesmo morreu. tempo. Isso quer dizer que 3 pessoas do grupo estão em grave perigo. E ele fica se perguntando o que tá acontecendo lá dentro, pois 3 pessoas foram atingidas ao mesmo tempo. A cena muda para um desperdício, muito ketchup caindo no chão. E vemos que é de Goethe, pois aquele bicho, com apenas uma rabada, abriu várias feridas no seu corpo e também quebrou seu braço. E ele tá ali, urrando e agonizando de dor. Porém, ele não está morto. E assim, ele olha pra frente e vê o motivo dele não ter morrido com aquela rabada. O Prota, Hajime, o bravo, Prota entrou na defendeu, frente e tancou caralho! boa parte daquele golpe, salvando assim a vida de Goethe. E nos é mostrado que o Prota usou um privilégio, a habilidade vontade verdade, de ferro, faz que eu já sentido. falei com vocês como funciona. Porém, ele Sim, olha pro bracinho lembro. e vê que aquela pancada foi tão forte que quase quebrou seu braço, e fica pensando que nem mesmo a vontade de ferro conseguiu bloquear todo aquele dano. Então, com base no que aconteceu, o Prota sabe que aquela criatura é só um bebezinho, deve ter apenas 1 ano. E assim, né, bebezinho pega sua cauda e começa a pegar Mar, que está inconsciente. Porém, ainda está vivo. Logo após isso, ele levanta Mar e traz perto de si. Será o que ele vai fazer, hein? Eu não sei. E nos é mostrado Comer. uma criatura gigantesca Caralho, e muito que bicho forte, estranho. com 8 olhos. E eu acho que dali será o seu lanchinho. Porém, o Prota está encarando muito seriamente, pois ele não está ali para perder. Hajime sabe que esse bicho é um predador, e ele é altamente letal. Ele muda o feromônio do seu corpo para espécies que estão ali perto pensar que eles são da mesma espécie, e assim, não detectarem sua presença. Porém, a sorte do Prota é que esse bichinho é apenas um bebê, então ele não vai entrar em estado de fúria. E Hajime não tá querendo morrer ali. Abaixa, pega a lança de Goethe e fala, aí, me empresta isso aqui rapidinho, tá? Já te devolvo. E Goethe, que está todo esmerilhado no chão, fala assim, ô doido, o que você tá pensando pra fazer? Hein? O Prota roda aquele bastão e É a fala, tua única opção, irmão. Tu vai deixar ele... Tu tá todo lascado, não consegue atacar. Quer deixar teu amigo morrer? com ele. Aí, só observa, agora é com o pai. E muito estiloso, ele faz uma pose que indica que está pronto para o combate. E Goethe percebe que esse cara sabe manejar uma lança. O Prota começa a sorrir, pois agora ele já está um pouco aquecido e a brincadeira vai começar. E assim, ele começa sumando alguma coisa e fala com a criatura, aí bicho feio, vou te garantir seu último desejo, como você quer morrer. E assim, o Prota invoca o terceiro privilégio. E o que é esse Oi, privilégio sim. 3? É a chave prata. E a descrição fala que é a Isso. chave do salão de um castelo esquecido. Então, lembre sempre disso, um salão de um castelo esquecido. Mas também é conhecido como baú dimensional, ou bolsa dimensional, ou sacola dimensional. Em outras palavras, entendi. é um artefato de subespaço. E de lá, o Prota tira 2 coisas e os joga para Goethe. E ele, ao ver aquilo que caiu na frente dele, percebe claramente o que é. É uma planta da alma dracônica e um tecido. E nos é explicado que essa planta é um tônico natural, que possui a habilidade de acalmar alguém. Então, é basicamente um calmante. E a bandagem é para ele enfaixar suas feridas. Logo após isso, o brabo fala Muito pra ele, bom. aí, fica recuado. E começa a tirar uma parte da bandagem que está na sua mão. E após isso, ele pega aquela bandagem e amarra a lança em suas mãos, para não escorregar. Pois sabe Faz que a batalha que sentido. virá será bem feroz. E ele fala outra vez com o Goethe, aí, fica pra trás, porque agora a luta vai ser pra valer. E entra em posição de combate. E o Goethe fala, hã? O quê? É você que vai lutar? Mas você nem sabe lutar? Ô minerador doido, o que você tá fazendo? Você nem ao menos é um combatente. O Goethe deve estar cego, né? Porque a pancada que quebrou o braço dele não fez nada com o Prota. E Goethe, que já está com a bandagem de suas feridas, fica pensando que ele não pode morrer desse jeito, de uma forma muito embaraçosa, sendo defendido por um minerador. Porém, naquele instante, o boss usa uma habilidade. E tudo ali naquela área é coberto Medo. pela habilidade do bicho. Ele dá um grito muito forte e altamente ensurdecedor. E tanto o Prota como o Goethe são atingidos pelaquela habilidade. E Goethe cai no chão, cagado de medo. Medo, pois aquela sabia? habilidade faz o pior de todos os medos, o medo paralisante. É aquele medo que você não consegue sair do lugar, fica parado, sem ter nenhuma reação. Pois existem vários tipos de medo. O medo que te faz correr, o medo que te faz desmaiar e o pior de todos, o medo paralisante. E assim, cagado de medo, O de desmaiar não é pior? o Goethe se lembra muito bem da história que o seu sênio contou pra ele. Então, senta que lá vem a história. Era uma Opa, aí vez, sim. há muito tempo atrás, na vila desse sênio. Tava tudo tranquilo, bem feliz, quando de repente Até apareceu um que- bicho gigantesco. E aquele bicho era muito forte e estava matando tudo que aparecia na sua frente. Todas as pessoas que vinham combater e todas as pessoas que estavam fugindo dele, eles matavam com muita facilidade. E isso foi um predador quem atacou. E o pior de tudo, era um predador adulto, a máquina perfeita de matar. Aquele bicho começou a devorar todas as pessoas e ninguém ali era páreo para ele. E o pior de tudo, aquele predador usou a sua habilidade de medo, o medo paralisante. E todos os aldeões ficaram paralisados de medo, sem conseguir sair do Como é lugar. que E o pior de tudo, todos essa pessoa os músculos, sobreviveu? sem exceção, ficaram paralisados. Menos o músculo do coração, né? Porque esse tem que bater. E os aldeões só tiveram uma escolha, ficar ali Mas não é músculo, é
uma artéria, no caso. Parado e observando o que está acontecendo. E o monstro começou a fazer o seu lanchinho. E as pessoas, sem conseguirem se mover, foram sendo devoradas uma por uma e não podiam fazer nada, absolutamente nada. Eles só podiam fazer uma coisa: esperar a sua vez de ser devorado. E assim está Goethe, sentado no chão, paralisado de medo, esperando a sua vez de ser devorado. Só que na sua frente está acontecendo algo que ele não consegue explicar. Ele não consegue nem piscar os olhos por estar com tanto medo. Porém, aquilo não para na sua frente. Esse som que está acontecendo. Ele não está acreditando no que ele está vendo com seus próprios olhos, pois é praticamente impossível. O Prota está brandindo a lança como ele nunca viu ninguém brandir antes. E mais, ele não foi paralisado pelo medo. Nos é mostrado que o Prota está numa luta bem ferrenha com o Predador. E ele sabe que não pode parar de se movimentar, porque no momento que ele parar, ele vira presa. E o Predador avança para cima dele, para esmagá-lo com a sua pata. Porém, o Prota, muito bom de briga, abaixa a cabeça, a pata passa, e ele continua o seu avanço para cima do monstro. E assim, né, o Prota que tem o preparo do Batman, mostra por que ele não foi paralisado de medo. Ele tirou duas coisas da chave prata: a bandagem que devora Goethe e a planta dracônica. E antes do bicho gritar, ele já havia começado a comer aquela planta, que é um calmante, e por isso ele não ficou em estado de medo. E o melhor, o privilégio 2, que é a visão de Hermes, aumenta efeitos de todas as poções em 500%. Então, ele praticamente está eliminando o medo. E assim, o Prota, com o preparo do Batman, parte para cima do Predador. Bem, pra cima não, né? Pra baixo do Predador. Ele agora está embaixo do Predador. Não sei se ele tá conferindo se o bicho é feio ou macho, mas ele tá embaixo, pé da barriguinha do bicho. O Prota fica pensando, de todos os novos privilégios que ele ganhou, apenas um é uma arma. Porém, ele não pode usar essa arma agora, porque o seu poder mágico está muito baixo, e os requisitos para usá-la são bastante altos. Mas o cara que tem preparo, tem preparo. Ele usa sua chave e tira um pote verde de lá, pois para matar um filhote de Predador, isso com certeza é o bastante. E assim, ele embuia sua lança com uma receita de um velho amigo. O cara que era conhecido como o Rei dos Venenos, Fad, ele tinha 72 tipos de venenos, e esse é o veneno número 68, Burial. Então, continua a história. O Prota se lembra de antes dele regressar, antes da queda do mundo, ele pergunta pra Fad: aí, você tem certeza que vai me dar isso? Todas as suas receitas de veneno? Ó, eu sei que você passou a vida inteira fazendo isso e desenvolvendo cada fórmula. E Fad começa a rir e fala: ô cara, o mundo tá acabando. O que adianta eu ficar com essa receita? Quase todo mundo já... ok. Pensei que era um deus que tava entregando as técnicas dele. Ok. É uma pessoa humana, entendi. Morreu, ó, pega essa receita aí e faz bom uso dela, pois é melhor todo mundo saber dessa receita e poder usá-la, tem coisa de cobra, apodrecerem e cair no esquecimento. E assim, ele passa todas as suas 72 receitas de veneno para o Prota. E o Prota, enquanto luta com aquele bebezinho muito fofo, muito lindo e fofo, fica pensando nas fórmulas do mestre de veneno. E ele sabe que Burial é altamente letal. E assim, ele procura uma abertura para atingir aquele boss com aquele veneno. E após muita esquiva e muitas investidas, Hajime finalmente vê uma abertura e avança com a sua lança envenenada para cima daquele terrível predador. E aí, ele se lembra de Fad, falando com ele: ó, vou te pedir mais nada. A única coisa que eu quero. Parece o Kaiser. É que você use muito bem esse veneno e mate tudo em seu caminho com ele. Fazendo isso, você estará me homenageando. E assim, o Prota enfia aquela lança cheia de veneno no bicho, pois finalmente ele conseguiu envenená-lo. Mas ele não para por aí. Ele não quer só envenenar, ele quer também fatiar e puxa sua lança, abrindo um grande rasgo naquele predador. E aquele filhotinho muito lindo e fofo urra de dor, pois pela primeira vez em sua vida, ele foi rasgado. E assim, o ser que estava no topo da cadeia alimentar finalmente começa a ser caçado. E o Prota mostra que não é bobo, já afasta daquele grande bicho, pois sabe, se ficar muito perto, pode ser facilmente atingido. E ele... Agora que eu tô parando pra pensar, se foi os deuses todos que fizeram isso, e a parada deste mundo tá desconectada de tudo o resto, todas as almas que morrem neste mundo vão pro inferno, tem duas almas iguais no inferno, ou é diferente? Agora eu tô perguntando, que não faz sentido isso pra mim. Ele fica pensando que Burial é um veneno muito letal, que após ele entrar na corrente sanguínea, ele acaba com todos os órgãos do alvo. E o Prota começa a sorrir, pois ele sabe que Burial não somente envenena, mas também causa uma dor excruciante, porque o Rei dos Venenos, além de tudo, era um grande sádico. Ele adorava ver suas vítimas se estribuchando de dor. E o Predador não para, continua atacando o Prota. E ele sabe que aquele é um dos venenos mais letais que ele tem. Então aquele Predador só tem no máximo 3 minutos de vida. Porém, o Prota sabe que aquele bicho é muito mais rápido que ele. Então tudo que ele tem que fazer é ficar vivo até esse tempo acabar. E assim, ele dá um pulo e esquiva daquela patada mortal que o boss tentou dar nele. E logo de imediato, ele contra-golpeia a pata do boss que está perto dele. E dá assim diminui a velocidade. É o festival do veneno. Porém, deu mole, né? O bicho é conhecido como predador não é à toa, pois ele é uma máquina de matar e avança pra cima do Prota com seu rabo e dá uma rabada no Prota que ele sai voando em altíssima velocidade. Sorte do Prota que tinha um montão de rocha atrás dele que amorteceu a queda dele. Você sabe, né? Se você cair na rocha, vai ser amortecido. Claro, né? Confia. Só que o Prota não é Dali. Dali quebrou todos os ossos. Porém, o Prota está com seu corpo fortalecido pela água da recuperação. E assim, ele bate com tudo contra aquelas rochas. Porém, ele não quebra nenhum osso. Mas o Prota não tem nem tempo de piscar, pois à sua frente o perigo se aproxima. Já vai tomar de novo? Está avançando pra cima dele para tentar engoli-lo e dar fim àquela luta. E aí, né? Ele usou aquela velha estratégia. Aí, segura aí, é pra você, tá? E joga um pote inteiro de Burial dentro da boca dele. Me lembrou eu no PUBG. Tô lá, entrei no squad aleatório, todos os 3 caras se conheciam e ficavam pegando todo o loot pra ele. Falaram comigo: aí, o loot é só nosso, tá? A gente não precisa de 4 pessoas no grupo não. Então não sei porque eles abriram o grupo pra 4. E me sacanearam, mas eu não deixei ser sacaneado. Cheguei perto deles e falei: aí, você me explica uma coisa? O que acontece se a gente tirar o pino da granada assim, ó? É claro que estavam dentro de um quarto, né? Fechado. Deu no tempo de me xingarem.
Foi todo mundo de lona. Acho que eles aprenderam a lição. É claro que eu não sei quem foi mais Realmente? escroto, se foi eu ou se foi eles. Então, voltando Ah, tá pra certo. nossa história. O Prota, após jogar a Burial dentro da boca do Predador, consegue se esquivar daquele ataque e dá uma olhadinha pra trás pra ver o que tá acontecendo. E o Predador está urrando de dor, pois o Burial se espalhou por toda a sua boca. E aí, né, é um festival de barriqueiro. O bicho tenta cuspir aquele veneno pra fora. Porém, Não já dá. entrou nas suas mucosas e nas suas glândulas. E Hajime, o brabo, olhando pra trás, fica pensando que aquele bicho tem no máximo 2 minutos. Porém, depois que aquele bicho começou a vomitar Barricure, o Prota fica pensando, 2 minutos? Duvido. Barricure? No máximo 1 minuto de vida que ele tem. Porém, o Prota não quer perder pro veneno. Ele segura a lança em sua mão e prepara outra vez para atacar o boss. E assim, ele dá um sprint para cima do Predador. Mas ele sabe de uma coisa, que com as habilidades atuais que ele tem, é muito difícil ultrapassar a velocidade do Predador. Então, bora envenenar ele todinho, para fazer esse bicho morrer o mais rápido possível. E assim, o fatiadão continua. E o Prota, mais uma vez, consegue envenenar o boss em outro ponto. E fica pensando que agora só falta o golpe final. Porém, quando ele olha pro lado, o rabo do bicho está em altíssima velocidade para acertá-lo. Mas dessa vez é diferente, pois os efeitos do veneno já estão agindo no boss. E ele está com bem menos força. E assim, o Proto segura o rabo dele. O Predador está sentindo uma dor excruciante. Mas antes disso, ele quer fazer um lanchinho. Porém, o Proto está segurando o rabo dele. E não o Predador segurando o Proto. E ele tá lá, abraçado com o rabo do Predador. E fica pensando mentalmente que ele só precisa chegar mais perto mais um pouco. Só mais um pouco. E assim, quando o Hajime chega no ponto certo, ele solta o Predador e cai em cima dele. E a cena é muito linda de se ver. Pois o Proto está caindo com tudo. Em cima da cabeça daquele imenso Predador. E assim, ele dá seu grito de batalha. E prepara para dar o seu golpe final. E o Tio Predador, com seus 8 zói, eu falei 8 zói. Ele olha pra cima e vê que a doido tá se aproximando. Mas ele não tem tempo de fazer nada. E tem um de seus muitos olhos perfurados pela lança do Prota. E aí, né, o boss urra de dor, pois ele acabou de perder um olho, e de uma forma muito violenta, foi perfurado por uma lança envenenada. Mas o boss não se dá por vencido, passa uma de suas patas. Eu queria ver a reação dos outros. Estamos de ver uma luta bem maneira, mas reação não temos. Em cima da sua cabeça, e quase acerta o Prota. Se ele não abaixasse rápido, ele teria sido decapitado. Porém, a lança foi completamente quebrada. Mas Ricardo Hajime Cartões mostra que é bravo, e pega o pedaço daquela lança que está voando no ar. E assim, ele continua atacando o boss. E mais uma vez ele fala, toma essa, e fura o segundo olho do bicho. Porém, ele não para por aí, pois o bicho tem 8 zói, e ele só furou 2. Ele pega a sua daga que está nas suas costas, para continuar a brincadeira. E aí, em cima da cabeça daquele bicho, ele fala, toma mais essa, e crava o seu punhal no terceiro olho do bicho. Porém, isso tudo aconteceu em apenas um segundo, pois foi tudo muito rápido. E o Predador não vai ficar parado, tendo um cara em cima da sua cabeça. Ele começa a tribuchar pra um lado e pro outro, batendo na sua cauda, quebrando tudo que tá no caminho, arrancando até concreto do caminho. Tem concreto ali? Não sei. Mas é um Não sei, acho que não. E o Predador, pulando feito um boi brabo, quase consegue tirar o Prota de cima de si. Porém, o brabo não larga o seu punhal. E quase caindo do bicho, ele faz de tudo pra segurar. Mas ele é muito liso, e ele não consegue segurar aquela mão. Porém, a outra mão que está no punhal, ele não solta de jeito nenhum, pois ele sabe que ainda não pode parar, ainda não é o fim. Ele precisa dar só mais um golpe. E assim, põe mais força em seu braço, que chega até saltar a veia. E assim, ele salta outra vez em cima do Predador. Brabíssimo. O brabo fica pensando que ele voltou 10 anos no tempo. Porém, devido à água da recuperação, o seu corpo está muito mais forte do que desse Predador. E após ele consumir tantas garrafas dessa água, com o privilégio da visão de Hermes, ele praticamente multiplicou a sua absorção por 5. E assim, o poder mágico que ele tem é mais do que o bastante para perfurar o crânio desse Predador. E assim, o brabo levanta seu punho, pois agora ele vai usar o seu poder mágico. E a técnica que ele vai usar é muito simples, e o nome dela se chama descarga de poder mágico. E assim, o Prota bate mais forte que uma barreta, e dá uma descarga de poder mágico que atravessa todo o crânio do Predador, matando instantaneamente. E foi tão forte que esmigalhou até as rochas que estavam embaixo. E assim, a poeira começa a baixar, e uma sombra começa a aparecer no meio daquela poeira. E Goethe, que já não está mais paralisado de medo, começa a sorrir com a cena que está vendo, pois ele tinha pensado que o Prota queria ser um caçador, e por isso, ele deu um punhal como incentivo. E achou que o Prota ficou bem contente com isso, e até pensou que o Prota estava mendigando uma vaga no time dele. Porém, isso foi um grande mal entendido, pois esse cara, o Hajime, mesmo que ele não tivesse me conquistado, o valor dele rapidamente seria reconhecido, e certamente ele avançará como caçador. E assim, Goethe olha pra frente e vê a silhueta do Prota. E ele sabe que agora Hajime é um simples minerador, que nem ao menos tem permissão para entrar numa masmorra. E assim, Goethe olha para o Prota e fala que precisa de um ticket para ser responsável pelo Prota, pois ele quer ir no time dele. Porém, o Prota mostra... Tem que despachar, porque assim, só tem uma semana. A gente precisa ter uma conversinha. Você já deu like nesse vídeo? E aí, você se pediu parte 2? Já, então, já. Bora para a Deixa parte aí, 2. por favor. O dia está bem claro. Nós conseguimos ouvir muitos urros. Parece que alguém está sendo bem maltratado. Vários sacerdotes estão sendo pressionados. E a matança naquele lugar parece muito brutal. Só se ouve ranger de dentes e muitas gargalhadas. E o último sacerdote daquele local fica sentado no chão, falando que ele não é, que isso é um grande mal entendido. E um cara muito musculoso está diante dele com uma corrente na mão e uma estrela da manhã na ponta. Pra quem não sabe, essa bola de espinhos aí é chamada de Estrela da Manhã. E o grandão, todo musculoso, também é um sacerdote e trabalha pra igreja. E ele, com um sorrisinho na cara, avança com a Estrela da Manhã pra cima do cara que está caído. E o sacerdote apela pra amizade, falando que eles são colegas, que eles entraram um tempo junto. Não foi isso? Ele se lembra de cada um ali. E após isso, eles chamam deles pelo nome e pedem para acreditar nele, que ele não é isso que eles estão pensando. O sacerdote, com lágrimas nos olhos, fala que ele não é um adorador do mal e que ele adora a deusa da luz. E é nesse momento, com um sorrisinho bem malicioso, cara o chefe do grandão bombado dá uma ordem pra ele, esmaga esse verme, acaba com ele. E o grandão, com um sorriso ainda maior em seus lábios, bate com toda a força com a Estrela da Manhã na cabeça daquele sacerdote. E assim, o design tá bem legal. Nessa visão de cima, o cara cima, é cabeludo e careca ao mesmo tempo.
eu tô vendo 3 sacerdotes mortos e mais 5 atacantes. Foi realmente um banho de sangue. De repente, esse último sacerdote, que teve sua cabeça esmagada, começa a tremer e fica tremendo sem parar, pois tem alguma coisa estranha com ele, pois ele já morreu. Não era pra estar desse jeito. E assim, sai de dentro da boca daquele que falou que não era adorador do mal, uma centopeia parasita dos adoradores do mal, mostrando Realmente que sim, era. ele pertence à seita do mal. E todos nessa seita gostam de engolir um bicho. E se for grande, roliço e pulsante, é melhor ainda. Porém, tem que ter a marca do mal na cabeça, pois essa centopeia dá muito poder para os adoradores do mal. E é nesse instante que o chefe daquele grupo atacante dá uma espadada certeira em cima daquela centopeia, matando-a instantaneamente. E podemos ver que ele usa aqui na espada. E ele diz que a centopeia parasita se mostrou, e eles conseguiram o que estavam buscando. E assim, com cara de mal e lambendo o sangue da sua lâmina, ele fala para aquele cadáver que ele Será que isso não dá problema, irmão? Tá literalmente uma coisa demoníaca. realmente era um adorador do mal. A cena muda para um grande salão, e a pessoa tá falando: o quê? Para você encontrar um adorador, você matou 7 pessoas? Como assim? 7 por 1? Você não acha essa probabilidade muito baixa, não? O sujeito continua ajoelhado na frente do seu mestre. E dentro do vidro está o resto de uma centopeia demoníaca. E a pessoa fala: aí, então quer dizer que a centopeia fugiu de você e você queimou uma casa inteira para conseguir pegá-la? Os seus métodos são muito contraproducentes. E o sujeito loiro, ainda ajoelhado, tenta se explicar, falando: examinador Matias, você sabe, né? Esse pessoal do culto, eles são bem sorteiros. E assim, Não, nós temos que comumzinho. assumir que o culto já se espalhou entre nós e que tem vários membros deles aqui. E é por isso que eu faço isso. Eu mato pra depois perguntar. E com um olhar bem sério, ele fala: chefe, só volta um mês até a raid. A menos que tiremos todos os hereges do templo, nós vamos pagar um preço muito alto se eles conseguirem se infiltrar na raid. E Matias fica ali sentado, todo pensativo Só a sobre o que o seu silhueta. subordinado acabou de falar. E assim ele fala: ó, tá certo, hein? Tudo bem. Essa eu vou deixar passar. Eu vou resolver todas as reclamações do time de caça. Mas em troca, é melhor você me entregar resultado. Senão eu vou sobrar pra você. Eu não quero que você fique agindo tão duramente como um membro do departamento herético. Eu quero ver resultado. E não um banho de sangue. E assim, o Lourinho abaixa a cabeça e acende, dizendo: sim, sei senhor, será não. feito do seu jeito. A cena muda para uma das cara instalações aí do parece templo. E meio a atendente bizarro. fala assim: sim, Goethe, ó, você, como líder do time de reconhecimento D, pode preencher o formulário do pedido dele. Esse aí do seu lado é o nomeado? Ah, e não se esqueça de colocar que departamento que ele pertence, pra gente poder transferi-lo para o departamento de reconhecimento. E Goethe fala: ah tá, esse aqui é Zephyr, ele é do time de mineração, e ele já trabalhou como nosso guia essa semana. E a atendente, bem gatinha, explica pra ele: ô líder, esse cara aí vai pro seu Que é time. bonita. Agora, qualquer cagada que ele fizer, vai ficar na sua conta. Agora, se ele fizer boas coisas, você como líder do time, será muito beneficiado. Você entende? E aí, concorda com esses termos? E Goethe, sabendo que o Nossa, Prota é aí tá brabo, óbvio, bro. Que conceito maravilhoso, que conceito inacreditável. Esse cara ganhou na loteria. começa a sorrir e fala: sim, eu concordo. Goethe sabe, se Hajime se sair bem, o crédito será todo dele. E ele sabe que com isso, ele pode crescer e muito dentro da hierarquia da igreja. Goethe fica pensando que tudo na vida é sobre sorte, e ele tirou sorte grande, pois esse cara vai fazer ele decolar. E assim, Goethe fica lembrando o que o Proto falou com ele ontem. Na verdade, é mais sobre descobrir a sorte e onde é que ela tá e conseguir utilizá-la do que ter a sorte. Ter sorte todo mundo tem. Ter sorte de nascer num mundo com tecnologia, tu tiveste. Nascer numa era em que a comida está em muita abundância, tu tiveste. Tu tens muita sorte. Só que saber aproveitá-la e utilizar de forma certa é complicado. Mas sorte na todos masmorra. temos. E Goethe está bem surpreso, pois a proposta do Prota é fingir que o predador nunca existiu. E aí ele fala pra Hajime: aí, então você tá dizendo que vai se livrar desse corpo monstruoso? Como é que você vai fazer isso? É impossível dar um sumiço num corpo tão grande assim. Hajime olha pra trás e fala: Goethe, eu só vou levar o predador. Os cobaltos a gente vai deixar. E assim, a gente pode reportar pro chefe que isso aqui era o ninho de cobalto que foi limpo por nós. Hajime sabe que qualquer coisa que sair da masmorra, tanto cadáver de monstro, como pedras mágicas e itens, os escravos do templo não podem ficar com nada disso, pois os escravos pertencem ao templo. Então tudo que os escravos conseguem é automaticamente do templo. E a única coisa que esses escravos do time de caça podem obter são bônus. E esses bônus são baseados na recompensa de conclusão e no valor do loot que eles obtêm. Se a gente pegar esse predador aqui e entregar para o corretor, com certeza podemos conseguir muito mais dinheiro se entregarmos ao templo. E Goethe fala: não, isso é impossível. Você não sabe que aqueles caras lá fora, do time de vigilância, estão aqui unicamente pra isso? Pra vigiar o que entra e sai da masmorra? E outra coisa, a gente não pode sair com cadáver nenhum, pois quem faz isso é o time de pós-processamento. Eles vêm aqui, recolhem tanto os cadáveres quanto os loot. É impossível pra gente sair com algo das dungeons. E Hajime fala: é claro que eu sei disso, mas presta atenção, e conta isso aqui. E assim, ele põe sua mão em cima do cadáver do predador Querido, e fala: bem feito. ó, observa isso. Aqui está o corpo do predador. E de repente, uma magia começa a percorrer aquele ambiente, e uma luz muito intensa sai da mão de Hajime. E Hajime fala: agora você vê, e agora você não vê mais. E o gigantesco corpo Realmente. daquele predador foi sugado instantaneamente para dentro da mão de Hajime. E Goethe fica até sem palavras e fala: hã? Subespaço? Eu não acredito nisso. Como é que esse cara tem uma magia de Exato. subespaço? E pior, toda magia de subespaço que eu conheço cabe em poucas coisas. E rapidinho estão cheias. Mas essa aí, eu nunca vi coisa igual. Ela é realmente surpreendente. É praticamente divina. Goethe fica olhando o local onde estava o corpo do predador. Isso não é e bom, vê que aquele bicho inclusive. gigantesco desapareceu sem deixar nenhum rastro. Até o sangue que estava ao redor desapareceu. E nessa hora, o Proto fala com ele: Goethe, e aí, já decidiu? O brabo toca num ponto fraco de Goethe e fala: aí, você não quer ser promovido? Esse é o melhor jeito. Eu te ajudo, você me ajuda. Então, a cena voltou para o local onde Goethe estava assinando as papeladas para se responsabilizar pelo Prota. Hajime havia proposto para eles fazerem
mais 3 dungeons. Goethe iria ficar com as recompensas da conclusão. Enquanto isso, o Proto pegaria alguns corpos de monstros. Goethe está bem pensativo, pois a conclusão de masmorras são avaliadas trimestralmente, e isso tem grande influência nos exames promocionais. E ele sabe, mesmo que ele conclua algumas masmorras de nível abaixo, isso vai contar muito para ele. E ele sabe que está nessa mesma patente já fazem 3 Muito anos bom. sem ser promovido. Goethe fica muito esperançoso, Complicado. pois se um membro poderoso como Hajime entrar no seu time, ele terá sua história mudada, pois o time de reconhecimento Nossa, vai. é o primeiro a entrar na masmorra, e eles só entram, reconhece e sai. Mas com esse cara, que é muito poderoso, eles podem facilmente limpar uma masmorra de rank baixo. E assim, como o Goethe é líder desse time, ele também irá se beneficiar e poderá facilmente ser promovido. E assim, o Goethe fica pensando que juntou o útil ao agradável, pois ele quer ser promovido. Já Hajime, ele quer dinheiro a todo custo. E ele sabe que isso é uma boa troca, e só não pode ser pego. Hajime sabe, se vender o predador por um bom preço, ele rapidamente pode pagar sua dívida, pois para os seus objetivos, ele precisa sair do templo quanto antes e deixar de ser um escravo. Mas antes de sair do templo, ele precisa fazer uma coisa antes. Hajime sabe que o templo fará uma raid nesse mês, e os escravos serão peça-chave nessa raid, pois lá dentro eles encontrarão um item que causará um grande tumulto no continente. E assim, Hajime traça seu próximo plano, que é de participar dessa raid, custe o que custar, pois ele precisa obter esse item. E com esse item, ele vai com certeza mudar o futuro. 2h30 depois, a atendente, que só estava lá porque era bonitinha, avisa que já conseguiu completar o registro, que a partir de agora, Hajime ficará no time de caça. E assim, com tudo terminado, os dois deixam a instalação do templo. Hajime sai caminhando ao lado de Goethe e pensa que na vida passada dele, ele se alistou no time da raid. Porém, a lista dos participantes já havia sido anunciada e ele ficou de fora dessa raid. Ele sabe que o time de caça levará no máximo 20 membros, e para que ele seja incluído nessa lista, ele precisa ou de conquistas incríveis, ou de conexões, que ele não tem nenhuma. Mas Hajime tem um plano, e é só questão de tempo até ele alcançar seu objetivo. Depois disso, o Goethe fala pra ele: aí, ali ó, é o depósito, você vai lá e pega o suprimento pra gente. Enquanto isso, eu vou lá na enfermaria, ver como é que está indo a recuperação de Dalimar. E os dois, né, que eu achava que tinha morrido para o boss, não morreram dessa vez, porém, foram bem judiados pelo monstro. Nessa hora, o time daquele grandão começa a se aproximar do Prota. Enquanto isso, Goethe dá as últimas instruções para Hajime sobre o que ele tem que fazer. Quando o Goethe olha pro lado, ele percebe que o time de examinadores heréticos está se aproximando, e assim, ele curva sua cabeça e fala com Hajime: baixa aí, não dá mole pra esses caras não. E assim, o time de examinadores heréticos passam pela dupla. E esse é um time bem forte, e muito bem formado. Achei estranho o Prota não conhecer e não se abaixar logo. Nesse time, só tem gente forte, 3 suportes, um tanque e um atacante. Hajime tá lá, curvado, em posição de respeito ao time de caçadores heréticos. Porém, o líder dos caçadores heréticos sente alguma coisa estranha passar por Hajime. E ele passa por Hajime e fica pensando: coisa estranha, será que é isso mesmo? Não, acho que tô enganado. Não, eu nunca me engano. É isso mesmo. Enquanto isso, Goethe está suspirando, pois aqueles caras são bem maus e bem perversos. Goethe, ao vê-los de longe, avisa para o Prota: aí, aqueles caras são os times de examinadores heréticos, e eles são um grupo de escravos ligado direto ao examinador. E assim, Goethe dá um aviso para o Prota que ele tem que tratar esses caras como ranks altos, ao invés de meros escravos comuns, pois esses caras são bem famosos, pois eles ignoram qualquer procedimento e maltratam qualquer pessoa sem nenhum motivo. Então, toma muito cuidado com eles. Quando eles passarem, é só baixar a cabeça que nada vai te acontecer, pois todas as pessoas que não baixaram a cabeça foram levadas por eles e nunca mais foram vistas, especialmente aquele loiro lá da frente, ó, que é conhecido como Kon Louco. O nome dele é Saako. E esse cara, ele é muito mau. Ele só foi para o time de examinadores heréticos porque ele adorava. Que arma bizarramente simples na lâmina, mas estranhamente um punhal muito maneiro. Matar pessoas. E é só isso que ele faz lá. E esse cara não larga uma presa. Assim que ele põe os olhos nela, ele só para depois de ter acabado com ela. Nessa hora, Kon Louco fala: aí, ei, você! Goethe chega a tancar o butico, pois acha que é com ele. Saako olha pra trás, na direção de Goethe. E Goethe já começa a suar, pois ele fica pensando que esse cara deve ter ouvido eles. E assim, Saako muda sua direção e vai na direção da dupla. E fala com eles: aí, me dá licença um segundo, tem uma coisa me incomodando bastante. E assim, ele aponta para o Prota e fala: você aí, vestido como minerador. E após isso, ele tira o capuz e se apresenta. Ele fala que o nome dele é Saako, que ele faz parte do time de examinadores heréticos. E pede pra Hajime falar o nome dele e o departamento que ele pertence. E o brabo fica só olhando e não diz nada durante os 2 segundos. E Goethe toma a frente e fala: senhor, esse aqui é meu amigo, o nome dele é Hajime e ele acabou de ser transferido para o meu time. Se tiver algum problema, eu sou o líder dele. Eu posso... Nessa hora, Saako fala: aí, cala a sua boca, seu verme. Ninguém te chamou. Não tô falando com você. Após isso, Saako começa a exalar uma intenção assassina muito forte na direção de Goethe. E Goethe começa a gaguejar, pois a aura assassina daquele cara é realmente forte. Após Saako falar isso, Goethe fica até de perna bamba, enquanto o Prota continua em pé, na sua posição, pois aquela intenção assassina não afetou em nada. E assim, Saako observa ainda mais o Prota, e agora ele tem certeza. Agora que ele está parado na frente do Prota, ele não tem mais dúvida. E ele fica pensando que nenhuma outra pessoa teria notado isso. Mas ele, Saako, é conhecido por ter seus sentidos extremamente aprimorados. E agora, na frente desse desgraçado, ele tem certeza que esse cara não é um mero minerador. Ele é um expert de alto nível. Saako acha isso tudo muito estranho, pois esse cara está vestido como minerador e foi transferido para o time de caça. E isso significa que originalmente ele era do time de mineração. Mas ó, todo escravo que chega no templo, ele é testado, tanto força quanto magia. E quem não tem nada disso é posto no time de mineração. E quando o escravo se destaca em força ou magia, ele é posto no time de caça.
E ele fica pensando como um expert de tão alto nível estava no time de mineração. Tem alguma coisa errada nisso. E aí ele fala para o Prota: aí, tá muito estranho isso. Essa história de vocês tá muito estranha. E na mesma hora, ele saca sua espada. E todos os outros 4 sacam suas armas imediatamente. E assim, em fração de segundos, o Prota está totalmente cercado pelo cinto. O seu amigo desapareceu? Saako sabe que o Prota é um expert, mas ele não é poderoso bastante que não possa ser capturado por ele. E assim, o lourinho com o olhar perverso fala que vai fazer algumas perguntas para o Prota e fala pra ele responder com sinceridade e calma. E nessa hora, o Prota pensando: que isso? Esse filho de rapariga patético, o que ele tá pensando que ele é? Por que esse cara tá saindo da toca dele desse jeito? Mas eu gostei disso, vai ser muito bom pra mim. E Hajime fica pensando que o cão louco realmente vai ajudá-lo. E Saako começa a sorrir e fala: aí, já te disse, né? Só responder com sinceridade e calma. E o Prota fica só observando a situação, enquanto está cercado pelos 5 membros dos caçadores heréticos, que são conhecidos por serem extremamente brutais. E assim, olhando para o Prota, o cão louco pergunta: aí, você já ouviu falar sobre os adoradores do deus demônio? E Hajime fica pensando que ele conhece melhor do que qualquer pessoa os adoradores do deus demônio. Nossa, deve conhecer realmente? Eram os crentes que adoravam o deus demônio Tártaro. E essas pessoas eram seres que iriam liderar eles para a própria destruição. Esses adoradores iriam levar a humanidade à extinção, pois eles são conhecidos como os traidores da humanidade. A única coisa que Hajime sabe dos adoradores de Deus Demônio de rank baixo é que eles são uma religião recém-criada, porém se opõem a tudo e só sabem gerar conflitos e desordens. Saako explica para Hajime que alguns fatos diferenciam os adoradores do Deus Demônio das outras pessoas, e ele é uma das pessoas que sabe reconhecer essa diferença, pois ele tem uma habilidade para isso. E Saako diz que decidiu trabalhar sob as ordens do Lorde Matias, que é o chefe dos Inquisidores Heréticos. E assim, ele olha mais firme para o Prota e fala: os meus destinos estão dizendo que você é um cara muito perigoso. E assim, o cão louco aponta sua espada para o Prota, na intenção de intimidá-lo. E assim, ele fala outra vez para o Prota que ele irá perguntar. Caralho, que é fina. E tudo que ele disser poderá ser usado contra ou a favor dele. Então, é melhor você responder direito. E o brabo rompe aquele silêncio e começa a falar. E fala com o Saako: aí, antes disso, eu posso te pedir uma coisa? E o auxiliar puxa-saco fica muito bravo, pois ele ousou falar sem ser perguntado. Mas o cão louco não tá tão louco, não quer esperar. E fala pra Hajime dizer o que ele tá querendo. O bravo é direto e fala: aí, a gente pode lutar em outro lugar, por favor? E o cão louco pergunta pra ele: qual é o problema desse lugar aqui? E Hajime diz: olha em volta, tem muita gente vigiando e olhando, tem muita plateia. E essa plateia pode ver algo muito feliz. E dependendo do que vai acontecer, eu espero que você possa manter sua honra e a sua cabeça erguida como membro dos Inquisidores Heréticos. Nessa hora, Saako fica muito puto e fica pensando que esse cara é um desgraçado. Ele tá se achando. E assim, cheio de raiva, ele começa a sorrir e fala com o Prota: ó, você tá se achando, né? Tá cheio de confiança, né? Então você tá querendo dizer que pode bater em nós 5 sozinho? Você tá de sacanagem. Irmão, ela lutou contra o deus demônio. E tu acha que é alguma coisa? Né? E assim, Saako começa a liberar sorrir e fala que quanto mais pessoas, melhor, pois ele tem orgulho do trabalho que ele faz e se prepara para combater contra o Prota. Na mesma hora, os 3 do time de suporte começam a lançar uma magia em área, e assim, eles conectados entre si, liberam a habilidade Campo Vermelho, e o sistema nos informa que os aliados dentro desse campo têm as suas habilidades melhoradas. E assim, Saako fica todo cheio de si, dentro daquele perímetro que o está bufando constantemente. E o Prota fica pensando: agora foi interessante, hein? Tô começando a gostar. E assim, o Prota faz um plano e entra em posição de combate, usando arte marcial, preparado para a batalha, e com um sorrisinho no rosto, ele fica pensando que então ele vai acabar com todos eles ali. E Saako fica se perguntando que posição é essa que ele tá fazendo, pois essa parece uma arte... Pera, agora que eu parei pra pensar, o Prota virou cavaleiro. Que desgraça. Ele consegue beber mais do energético lá, não energético, mas aquela parada lá que ele tá tomando, que ele fortalece. Marcial estranha. Ele fica pensando se ele deve esperar o Prota atacar. Mas é claro que não. Ele não consegue se segurar e avança para cima do Prota em altíssima velocidade. Pois não importa qual arte marcial que esse cara tem, pois dentro do campo vermelho, ele está acima de todos, pois os seus status estão altamente bufados nesse lugar. E assim, com um sorrisinho no rosto, ele avança para cima de Hajime e usa a habilidade Acelerar para acabar com isso em um golpe. Só que ele dá um golpe, 2, 3, 4, 5, 20, 50, 10... 522, tá com um sorriso, quer ver esse sorriso aparecer. Eles com muita maestria. E olhando bem essa habilidade, parece muito com a habilidade de Silverfang, o modo de mexer com as mãos. Enquanto isso, Saako continua atacando e percebe que tem uma coisa errada. Muito legal. Esse cara está desviando com muita facilidade de todos os seus golpes. E assim, ele tenta furar o pescoço do Prota, mas Hajime só desvia e defende com a mão, criando uma abertura. E a mão do Prota parece mais uma navalha, pois Saako só tem tempo de abaixar, enquanto a mão do Prota arranca ketchup da sua testa. Após isso, Saako dá um triplo mortal carpado para trás. Só que Saako é um guerreiro bem experiente e não fica parado. E no mesmo momento que ele cai ao chão, ele já avança para cima do Prota com um contragolpe bem poderoso, para assim tentar quebrar a perna do Prota. Com um sorrisinho bem malicioso, ele fica pensando que finalmente funcionou. Agora é o fim desse estupro. Porém, quando ele bate na perna do Prota, algo inesperado acontece. Ele fica sem entender, pois não era pra ser assim. Esse cara tem uma perna tão dura que parece mais um cano de metal. Bati aqui e quase minha perna quebrou. Nessa hora, Hajime fala: socos normais consecutivos. E assim, Saako entupido de porrada. Ele não tem tempo pra falar. Ele fica falando assim, ó: ai, não, ai, tá doendo. Essa sim, Saako sentiu, pois os caralho, que imagem foda. Sua boca. E a sessão foi tão forte que até sua arma caiu de sua mão, pois a massagem foi realmente gostosa. O Prota bem que avisou que ia ser feio pra ele fazer aquilo na frente de tantas pessoas. Agora tá ali, Saako no chão e o Prota em pé, vitorioso. Ô louco!
o braço do Prota tem a mesma proporção da perna inteira? Que porra é essa? A proporção ficou bem bizarra. Após amassar ele no soco. Nessa hora, o Goethe fala: Ó, Jimmy, na sua direita. E o Prota só olha de canto de olho e quase não tem tempo de se defender, pois a Estrela da Manhã foi jogada em cima dele em altíssima velocidade. O Prota é muito bravo e também é muito forte. E os seus reflexos estão bem afiados e o seu corpo também. E assim, a Estrela da Manhã o arremessa para trás. Porém, ele não quebrou nenhum osso e se defendeu com muita maestria. E aquele gigante bombado e careca começa a rodar a Estrela da Manhã na intenção de dar um novo ataque. E Hajime fica observando todo o campo de batalha, pois ele sabe que ele está lutando contra 5. E o grandão fala com Hajime: Aí, vem brincar comigo também, agora é minha vez. E Hajime fala: Ué, você é o bichão mesmo, hein? Você até fala. Aí, tenta falar com as outras pessoas também. Pois desse jeito, eles vão pensar que você é animal de estimação desse cara que tá aí no chão, ó. E o grandão xinga a mãe de Hajime e joga outra vez a Estrela da Manhã na direção do Prota. E o brabo já tinha sido acertado pelaquela arma, e ele não vai ficar parado, esperando ser acertado de novo. A Estrela da Manhã faz um imenso buraco no chão e acaba com o piso, jogando várias pedras em todos os curiosos que estão observando aquela briga. E a cada pedrão, se pega, mata, hein? Goethe está ali paralisado, pois ele sabia que o Prota era forte, mas não sabia que ele era assustadoramente forte desse jeito. Ele olha pro chão e vê que o cão louco foi derrotado com muita facilidade. Anteriormente, ele só havia visto o Prota lutar contra monstros, mas essa arte marcial estranha que ele está usando parece ser muito forte. Enquanto isso, a Estrela da Manhã continua quebrando todo o solo em volta e não acertou o Prota nenhuma vez. O problema dos monstros é simplesmente a capacidade cerebral, mas a sua capacidade de defesa, que elas têm pele muito grossa. E o Prota consegue se defender tanto do ataque da Estrela da Manhã quanto dos estilhaços que são lançados na direção dele. E o Prota tá tão forte e tão ágil que a última vez que o grandão joga a Estrela da Manhã nele, ele para ela com o pé. Goethe fica bem feliz, pois se Hajime vencer desse jeito, de uma forma tão humilhante para o cão louco, ele não vai poder nem reportar para os seus superiores e pedir prisão de Hajime, pois isso seria uma humilhação maior ainda pra ele. E assim, Goethe está lá atrás, só na torcida, pois se Hajime vencer, eles não vão precisar responder nada. Porém, se ele perder, os dois com certeza vão ser presos. Então, vai Hajime, vai Hajime. De repente, um dos sacerdotes ali começa a sorrir e fala que é uma pena, mas já acabou. E Goethe fala: O quê? Por quê? Aquele cara que estava ali analisando a luta fala que enquanto Hajime está bloqueando, desviando de todos os ataques com seus reflexos divinos, o problema disso tudo é que já se passou muito tempo e já deve estar na hora dele ativar aquela habilidade. E assim, as correntes começam a mudar de cor. E agora, não é a Estrela da Manhã que avança para cima do Prota, e sim as correntes. E quando menos o Prota esperava, as duas mãos dele já estavam presas pelas correntes da Estrela da Manhã. E o grandão careca fica todo cheio de si, pois ele conseguiu amarrar as mãos de Hajime. O cara que está observando fala que enquanto... Mas de habilidade muito interessante, pô. Numa luta normal, em que as pessoas não conseguem quebrar ferro tão tranquilamente, porra! Muito bom. O campo vermelho estiver ativo, todos ali ficaram muito fortes. E aquele cara que já é forte ficará extremamente forte. E assim, o grandão das correntes dá um puxão em Hajime, com toda a sua força. Porém, Hajime resiste aquele puxão e não é arrastado pelo grandão. E ele tá ali, encarando o grandão da Estrela da Manhã, quando de repente, um fatiadão passa ligeiro nas costas dele e ele nem tem tempo de reagir. O cara explica que todos dentro do campo vermelho, com o passar do tempo, ficam ainda mais fortes. Cada segundo, eles ficam mais fortes do que o anterior. E já se passou muito tempo. Então todos ali estão extremamente fortes e extremamente ágeis. E nós vemos que Saako já acordou do seu soninho e está ainda mais rápido, pois ele conseguiu fatiar as costas do Prota em um piscar de olhos. E ele começa a rir, falando que a brincadeira acabou de acabar. E a sua lâmina está cheia de sangue do Prota. Nesse momento, o cão louco fala para Hajime que ele deveria ter ficado quieto e implorado pela sua vida. E também pedindo para ser preso. E Saako ameaça o Prota, falando que vai fazer ele se arrepender da decisão de ter enfrentado o time dele. Numa cena anterior, as correntes haviam sumido da mão de Hajime, mas agora elas continuam lá. Enquanto isso, o cão louco prepara uma investida ainda mais veloz. E assim, usando a habilidade de acelerar dentro do campo vermelho, vai esquivar, será? Do Prota muito rápido, parecendo um projétil. E ele fica ali, quicando para todos os lados, em altíssima velocidade. Agora, antes era o Silverfang, agora tá imitando o Garou. Quer dizer, o Prota tá imitando o Silverfang, e esse cara tá assistindo o Maioral, vai imitar o Garou. As mãos amarradas e bem no centro do campo vermelho. E o cão louco começa a sorrir, pois ele sabe que a vitória é certa. Pra quem não viu o mangá, faz isso daqui, o Garou. Depois, contra o Flash e o Esperma Patinato. Que tal isso? Pois ele tem certeza que ele não consegue ver nada, nem aonde ele está. Nesse momento, o cão louco começa a brincar com o Prota e retalha uma das suas bochechas, enquanto se move em altíssima velocidade ao redor do Prota. E ele, em meio àquele turbilhão, fala com a Hajime que todas as suas habilidades foram aumentadas em 80%. E ele sabe que a vitória é certa, só que isso. Hajime não pode fazer nada, pois a velocidade dele é realmente avassaladora. E assim, o cão louco fala: morra, enquanto te retalho todo. E vai retalhando o Prota de pouco a pouco. E muito ketchup sai do corpo do Prota, de vários novos rasgos que são feitos por Saako. E Saako, cheio da maldade, fica sorrindo e avança outra vez pra cima do Prota. Só que dessa vez parece que vem na direção do cão louco. E ele... Não sei qual, acho que é daquele anime da Netflix que parece Baki, só que tá tudo 3D. Parece um personagem de lá. Nem tem tempo de parar e fala: hã? Toma um soco com as duas mãos de cima pra baixo que parece mais uma marreta batendo na cabeça dele. E o Prota não deu um soco simples. Lembra um pouco o Luffy lá em Gaia, quando ele dá aquele socão no Bellamy. O dele foi imbuído com mana, e o cão louco realmente sentiu aquele golpe. Aquele golpe foi tão forte que a cabeça do cão louco foi jogada com tudo no chão, e o solo em volta foi espedaçado pelo poder daquele golpe do Prota. E o cara da Estrela da Manhã tá lá parado,
sem fazer nada. Enquanto isso, Saa tem o seu disjuntor desligado e começa a cair ao chão. Porém, o Prota não deixa ele terminar de cair. E pegando ele pelos cabelos, de uma forma muito humilhante, ele fala: vem cá, minha nega, eu vou ensinar a todos vocês uma lição. E assim, ele dá uma joelhada tão bem dada na cara dele que se fosse eu, teria morrido 5 vezes. A gente fala pra eles: aí, qual é o problema de vocês no trabalho de equipe? Vocês são horríveis. E assim, o cãozinho tem o seu nariz quebrado. Agora sim, ele foi totalmente humilhado pelo Prota. Mas ele é brabo, ainda não desmaiou. E fica pensando, como pode ser isso? A velocidade dele estava aumentada em 80% e ele estava muito rápido. Porém, nada disso adiantou. Esse cara realmente é monstruoso. Finalmente, o Lourinho cai no chão, pois não aguenta mais apanhar, pois aquele golpe foi realmente poderoso. E Hajime começa a explicar o defeito do time dele. Ele fala: Fracote, enquanto você fica voando à minha volta como uma mosca, o cara da Estrela da Manhã não pode atacar, porque você entra na frente dele. E olhando para o caído, ele fala com ele: se você quiser se gabar da sua velocidade, você precisa pelo menos trabalhar com um tanque melhor. E nessa hora, o grandão começa a xingar Hajime e puxa as correntes, chamando-o de desgraçado. E fala com ele: come here, vem até mim. Porém, o Prota não cai e resiste aquele puxão que está sendo feito dentro do campo vermelho. Hajime fala: aí, agora é sua vez. E assim, o corpo do Prota começa a exalar muito Vai resistir? Ele fala: ô seu é merda, eu vou te ensinar uma lição. E com isso, o Prota começa a soltar suas mãos das correntes que antes o estava aprisionando. E o Prota fala: aí, por que você está me enchendo à distância? Você é tanque não tem que cair atrás não, você tem que ficar na frente. Por acaso você tem medo de combates corporais? Tá com medinho, tá? Agora, Hajime começa a fazer força e puxar o grandão na sua direção. Ele fica pensando que durante sua primeira vida, se o time dele agisse desse jeito, ele com certeza daria uma lição em cada um, pois o problema desse time é a falta de coordenação. E ele fala com o grandão: ó, aprende uma coisa, o básico em utilizar magia e buffs é assim, ó. E de repente, o Prota puxa as correntes com muita força. E a força é tanta que ele toma a Estrela da Manhã das mãos do grandão. E agora, aquela arma está em suas mãos. E Hajime, com um único golpe, derruba os outros 4 que estão atacando ele. E quem só tá contando 3, o grandão está sendo encoxado por um cara que tá atrás dele. E assim, todos ficam de boca aberta, pois o Prota em um instante acabou com o time de caçadores heréticos. E a plateia fica boquiaberta, pois aquele cara mostrou que tem muito poder e é muito bom de briga. E nessa hora, o Prota vira pra trás e fala: aí, ué, você ainda não desmaiou, não? E Saako fala: ei, quem é você? Quem é você? Me responda. Eu, brabo, zoa da cara dele e fala: hã? Eu pensei que você ia perguntar uma coisa mais interessante. Essa é a única pergunta que você tinha em mente? Era isso que você queria me perguntar? Ó, infelizmente, você é muito fraco. Você não tem direito de ouvir essa resposta. Pra eu te responder... Caralho, que desgraçado! E terminamos por aqui. Manhua muito bom. Curti bastante. Obrigado, Censurado, por patrocinar um manhua tão maravilhoso, tão incrível. E espero que tenham curtido. Se quiser patrocinar manhua, já sabes, R$10, que isso ajuda demais o canal. É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.